Direita, né, Day? Se o Mike domina, ia criar problema para o Novo Horizontino. Não conseguiu. O Novo Horizontino agora tem tempo para recuar para a defesa. Segundo tempo de jogo, 33 minutos da etapa final. Placar de 1-0. Palmeiras ganha o jogo aqui. O jogo. Rafael Prates. Fala, Prates. Palmeiras está esperando o Bruno Rodrigues conseguir puxar um contra-ataque. O John pela esquerda e o Mike pela direita também são opções para tentar carregar a bola ou para serem lançados. O Novo Horizontino tem agora dois centroavantes, o Gênison e o Rodolfo. E o Paulo Vitor como um jogador mais aberto pela esquerda. O Novo Horizontino vai tentar colocar a bola na área do Palmeiras, mas não consegue nesse momento não. O Palmeiras tem a posse de bola, mantém o jogo mais na intermediária. Melhorou para o Palmeiras depois que fez o gol, Oscar. Melhorou para o Palmeiras. O Verde ganha pelo placar de 1-0. Começo do Campeonato Paulista. Daqui a pouco, Corinthians e Guarani na Neoquímica Arena. Domina pela direita no ataque. Palmeiras lá vem Veiga. Veiga volta um pouco para Aníbal para Rios. Richard Rios. Recua para Murilo. Domina nas costas para o ataque. Pressionado pelo ataque do Novo Horizontino. Volta para o goleiro. O Everton sai do gol. Domina com a esquerda. Bate lá para o meio do campo. Sobra a volta para o Novo Horizontino. Soares dominou o rebote aqui na metade do gramado. Adiantou para Rômulo. Domina pela meia direita. Tem liberdade. Carregou. Meteu na ponta. Rodolfo. Rodolfo recebe. Corta. Vem para a meia. Bate para o gol. Sobe. Vai fora. Tiro de meta para o Palmeiras. Daí. Horroroso o chute, né? O Paulo Vitor estava lá dentro da área pedindo a bola, não recebeu, arriscou o chute de fora da área. O camisa número 7, o Rodolfo, sem nenhum perigo para o gol do Palmeiras, que vence 1-0. 1-0, Verde ganha. Segundo tempo, 34-30 na etapa final. Calor de rachar, só de rachar mamona, hein, Dani? É isso, Oscar. Pensei numa piada para devolver aquela lá da nuvem, mas eu não tive raciocínio rápido o suficiente. Então vou informar a substituição mesmo. E é a especialidade da casa. Eduardo Atuesta, voltando de lesão aí, já jogou no último jogo contra o Cruzeiro lá no Campeonato Brasileiro, né? Mas agora recuperado 100%, em plena forma. Atuesta entra para o número 20. Vai embora o Rafael Veiga, número 23. O técnico nacional, o comentarista, fala aqui. Fala, Prates. Não tem a mesma qualidade do Veiga, o Atuesta. Mas vai entrar em um momento que o Novo Horizontino está se mandando para o ataque. Tem algum espaço para o Palmeiras retomar, encontrar um contra-ataque ou algum passe um pouco melhor do meio para frente. O Atuesta talvez nesse cenário possa ser o jogador para encontrar o passe, para se aproximar da Novo Horizontino. Veiga não brilhou, mas fez por enquanto o gol da vitória do Palmeiras, Oscar. Tô ouvindo o barulho da fiel torcida corintiana lá na Neoquímica Arena. Atenção, peraí, Vinícius lá no ataque. Palmeiras, John dominou pela meia esquerda no chão. Reclama de falta, o Gistão marca. Atuesta no rebote, adiantou para Bruno. Centroavante domina na esquerda para cá. Paulista volta um pouco. Aníbal Moreira domina para o Verde. Abre a jogada para Rios, abre pela direita para Marcos Rocha. Marcos Rocha bate para o ataque, aprofunda pela ponta. Heverson tira. Rebote do Rios. Rios domina, insiste com Mike. Mike dominou pela ponta para Marcos Rocha, outra vez para Mike domina para Rocha, Rocha domina, encosta a bola pela ponta direita no ataque, tenta domina outra vez a equipe do Palmeiras lá pela direita, bola recuada para o zagueiro, Gomes sai para dominar. Casa cheia no Corinthians para o jogo de daqui a pouco, hein, Vinícius? Torcida chegando agora já em um número melhor, Oscar Ulisses, para a estreia, Corinthians e Guarani, daqui a pouquinho os times no gramado, aquecimento já encerrado, Oscar. Daqui a pouquinho tem o jogo no timão lá, que o time chama, fala daí. Mexeu o Novo Horizontino, Oscar, mais uma estreia, William Farias, aquele mesmo que jogou no São Paulo, no Coritiba, no Vitória. William Farias entra com a número 8, foi embora o Rômulo, número 10. William Farias, 8 em campo, mais um dos reforços que estreiam no Novo Horizontino. Sai o Rômulo. Rômulo, 10. E aí, Prates? O William Farias é mais marcador. O Rômulo é mais jogador de armação, de criação de jogada. Aí alguém para ficar ao lado do Giovani. Possivelmente com o William Farias marcando mais. O Giovani, que arremata bem de fora da área, adianta um pouquinho para tentar pelo menos algum chute, incomodar o Everton. Coisa que o Novo Horizontino não fez depois do gol do Veiga. Placar de 1-0, Palmeiras ganha, reloginho, 37 minutos do segundo tempo, 37, segundo tempo, em Novo Horizonte. Palmeiras. Rafael Veiga de cabeça, Palmeiras 1. Novo Horizontino. 0. Neoquímica Arena. Félix Torres, Hugo e Ranieri estreiam no time titular do Corinthians. Já, Corinthians e Guarani, Oscar Ulisses. Central da bola. E o São Bernardo faz o segundo, Oscar, pelo Campeonato Paulista no estádio 1º de maio. Agora acréscimos, 2 para o São Bernardo, 0 para o Ituano. Futebol todo CB. Gosto muito com meu eterno chefe, Osmar Santos. Eu vou com você nessa, garotão. Aqui o jogo parado, Dai. Mike tá caído, Oscar, recebendo atendimento médico, estirado lá no gramado, mão na barriga, virado com a barriga para cima, né? Recebendo atendimento ali do Palmeiras, e o resto do pessoal aproveita para ir para a sombra um pouquinho, né, Oscar?
Placar de 1-0 para o Palmeiras aqui, convencendo o verde até aqui, Prates. Em relação à atuação, não, Oscar. O resultado é melhor do que a atuação do Palmeiras em Novo Horizonte. A gente tem de lembrar como o Palmeiras não conseguia jogar até o gol do Rafael Veiga e como depois acalmou um pouco mais, se posicionou melhor. O Novo Horizontino freou aquela empolgação que tinha de marcação, de pressionar até o gol do Palmeiras. O Palmeiras não estava bem até o gol que fez. Depois do gol equilibrou as ações, está vencendo por 1-0. Placar de 1-0 para o Palmeiras. Já vamos para a parte final do jogo. 38 minutos e 30 segundos. Reiniciado o jogo, vem Novo Horizontino para o ataque. Domina aqui na metade do campo o time da casa. Recebe Giovani, sai jogando, mete a bola pela direita para Soares. Aprofunda pela ponta para Gênison. Dominou aqui na porra. Dominou Lepo, cruzamento em cima do Caigo. A bola vai fora. É lateral, é posse de bola para o Novo Horizontino ali pela direita. Dai. E o Lepo, que começou defendendo mais, agora vai sempre lá para o ataque para armar o Novo Horizontino pelo lado direito. Olha ele aí. Bateu o lateral, recebe de volta a linha de fundo. Tem dois do Palmeiras na marcação. Pouco espaço ali para o Lepo. Sai cruzamento lá para a grande área. Toque de cabeça na linha de frente da área. Murilo tira. Afasta para o verde. Rebote cai para o Novo Horizontino. César Martins dominou. Abre o jogo para lá pela ponta esquerda para Chico, para Heverson. Recebe, vem para a meia. Ajeitou a jogada para Giovani. Giovani domina, pode até bater. Já não pode mais. Tocou para Lepo. Lepo dominou aqui na ponta direita. Pico da área. Caprichou no cruzamento. Sobe Gomes e tira. Rebote e volta para Farias. Tentou o domínio. Disparou o jogo. Marcou bola para o Palmeiras aqui na defesa. Dai. William Farias estava com a perna armada para soltar o chute quando ouviu o apito do juiz. Parando tudo. Falta para o Palmeiras. Vence 1-0 o Verdão. 1-0, Palmeiras ganha o jogo. Já vamos para 40 minutos do primeiro tempo em Novo Horizonte. Palmeiras estreando no Campeonato Paulista de Futebol e vencendo o jogo por 1-0. Miguel Nicoleles, professor Miguel Nicoleles, neurocientista, um dos maiores do mundo, já vibrando com a primeira vitória do Verde no Campeonato Paulista. Tem jogo ainda, professor. Lá no ataque, tentou domínio o time do Palmeiras, lá pela amiga direita, perde, rebote e volta para o Verde. Cai na ponta direita no ataque, a Tuesta domina, volta um pouquinho, toca para Mike atrás para Rocha. Rocha para Gomes. Gomes recebe na zaga central do Palmeiras, outra vez para Marcos Rocha. Daí para o goleiro. O Everton domina ali na marca do pênalti. Com a direita, bate para o ataque. Aprofunda a bola pela amiga direita, a Tuesta tentou, domínio, perde. Sobra a volta para Martins. Recebe César Martins. César Martins à direita, toca a bola aqui pela ponta para Lepo. Recuado, dominou, já passou a metade do campo, levou para o ataque, aprofunda pela direita no ataque, tentou o domínio, já pertinho da linha de fundo, Rodolfo. Lepo encosta, pede de volta, 3 do Palmeiras, marcando 2 do Novo Horizontino, escanteio. Escanteio para o Novo Horizontino. Dai. Murilo foi lá quase na bandeirinha de escanteio, botar a bola para fora, né? O Rodolfo tinha muitos marcadores do Palmeiras ali para tentar fazer alguma coisa, ainda ganhou um escanteio. Foi bem o camisa 7 do Novo Horizontino, que perde em casa 1-0. Sérgio Rossafa no Twitter, tá ouvindo a gente? Obrigado pela sintonia CBN, ó, ligado em você. Futebol Globo CBN. Escanteio, Novo Horizontino vem buscando um empate no finalzinho do jogo. 41 minutos já do segundo tempo em Novo Horizonte. Colocado aqui pela direita o time da casa para bater no escanteio. Todo mundo na boca do gol, lá vem cruzamento na área. O Everton tira, rebote e volta. Giovani pro gol, fica no meio do caminho. Tira o Verde de qualquer jeito. Bruno Rodrigues, o central é de recuado, corta. Aqui pela ponta esquerda, tenta sair jogando para a equipe do Palmeiras. Domina pela canhota, Bruno Rodrigues. Muda o jogo, lançou na direita, procura a Tuesta. Toca, Heverson de cabeça afasta. Rebote e volta para o Palmeiras, pega aqui na metade do campo verde, sai jogando Aníbal. Aníbal abre a bola para a Tuesta. Tuesta domina pela ponta direita, volta para Aníbal. Aníbal dominou, perna esquerda, meteu o jogo lá na canhota. Forte demais, bola vai fora. Tiro de meta. E o Palmeiras acusa aqui na esquerda, fica caindo o atacante do verde. Bruno. O Bruno levanta o braço e indica que está contundido. Dai. Oscar, ele saiu correndo para tentar receber o lançamento do Aníbal Moreno. E antes disso, ele tinha tomado uma pancada numa dividida com o jogador do Novo Horizontino. Tentou dar o sprint para chegar na bola e aí acusou a dor ali no pé, né? Foi um pisão no pé. Aparentemente foi só a dor do momento mesmo, tá mancando um pouquinho, mas tá tudo legal com ele. Reloginho tá batendo 42 minutos do segundo tempo. 42, segundo tempo. Em Novo Horizonte. Palmeiras, um gol do Veiga de cabeça. Novo Horizontino. 0. Neoquímica Arena, alô Vinícius. Times posicionados no túnel que dá acesso ao gramado da Neoquímica Arena. Já, Corinthians e Guarani. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br.
Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Corinthians. Apresentação: Rafael Pio. 17 horas mais 55 minutinhos, muito boa tarde para você sintonizado nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas. Nosso assunto agora é Guarani Corinthians, Corinthians e Guarani direto da Neoquímica Arena, mas claro, vamos trazer o que acontece no finalzinho do jogo entre Novo Horizontino e Palmeiras. Mas já vamos direto lá pro gramado da Neoquímica Arena e eu pergunto para Antônio Lupi, os times definidos. Antônio Lupi, boa tarde. Tudo bem, Pio? Boa tarde a você e a todos que acompanham mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN aqui no palco do jogo, na Neoquímica Arena. Corinthians e Bugre definidos e escalados para a estreia no Campeonato Paulista. E você confere na voz de Antônio Lupi a ficha técnica completa do jogo. Futebol Globo CBN. Guarani. Pronto e escalado pelo técnico Humberto Louser. O Guarani estreia no Campeonato Paulista 2024 com Douglas Borges, camisa 31 no gol. Na lateral direita com a camisa de número 13, Diogo Matheus. Na zaga, duas novidades. Com a 3, Léo Santos. E com a camisa de número 4, Ryan. Na lateral esquerda, com a meia dúzia, Mike. Meio campo do Bugre tem 23, Wenderson, 18, Matheus Bueno e com a 14, Camacho. No ataque, 19, João Vitor, 20, Reinaldo e com a camisa de número 11, o artilheiro Derek. Corinthians, salve o Corinthians, o campeão dos campeões. O Corinthians estreia no Paulistão 2024 com Cássio, camisa número 12 no gol. Na lateral direita com a 23, Fagner. Na zaga, 25, Félix Torres. 4, Caetano. E na lateral esquerda com a 46, Hugo. No meio-campo, 7, Maicon. 14, Ranielli. E com a camisa de número 10, Matias Rojas. No ataque, 30, Matheus Araújo. 11, Romero. E com a camisa de número 9, Yuri Alberto, o time titular do técnico Mano Menezes. A arbitragem do jogo. Apita a partida Thiago Luiz Scarascati. O assistente de número 1 é Danilo Ricardo Simão Manes. O assistente número 2, Gustavo Rodrigues de Oliveira. E no VAR, no árbitro de vídeo, José Cláudio Rocha Filho, ele que ele é filho do José Cláudio Rocha. Futebol Globo CBN. Faltando 2 minutinhos pra bola rolar. Entendi essa história do pai e do filho. Deixa eu pegar um destaque de Carlão de Freitas. Tá lá na cabine da Neoquímica Arena. Os times já definidos. Vocês vão falar muito sobre o assunto Regis também. Tenho certeza disso durante a partida. Mas é o que temos pra essa estreia de Guarani, de Corinthians. Carlão, boa tarde. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, ouvinte CBN. É o que temos para o momento. O Guarani manda a campo 4 caras novas. Léo Santos, Ryan,
Renan, Camacho e o atacante Reinaldo. Pela escalação, o técnico Humberto Louser mostra que vai se defender. É um time reativo. O caso Regis nós vamos desdobrar até durante a semana, vai fazer falta aqui, até porque o Regis é um pensador, é um cara inteligente que faz o jogo fluir, mas o Guarani não vai poder contar com camisa 78. O Camacho vai fazer as vezes do Regis como um criador, mas também como um terceiro homem no meio campo para recompor e tentar marcar este time do Corinthians, que vem para cima do Bugre, Pio. E ele também está lá na Neoquímica Arena, na cabine melhor posicionada no estádio. Boa tarde, Carlos Cabela. Tudo pronto, Cabelinha? Boa tarde, Pio. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. A bola está sendo colocada ao centro do gramado. Vai começar a partida aqui na Neoquímica Arena, Pio. Vai, Cabelinha! Muito bem, bola no centro do gramado. Para começar a partida, o Yuri Alberto já pega a bola, dá uma beijoca na bola, coloca ali ao centro do campo. A bola vai rolar para você acompanhar todas as emoções aqui no futebol da CBN Campinas. É a primeira rodada da Série 1 do Campeonato Paulista. Você acompanhando todos os detalhes aqui da nossa programação em 99,1 FM. Você já acompanhou aí Novo Horizontino e Palmeiras. Ontem você acompanhou também a Ponte Preta contra a equipe do Mirassol e tudo mais para você. Hoje a bola rola aqui na Neoquímica Arena, apita o árbitro. A bola tá rolando no futebol da CBN. Futebol da CBN. Deixa comigo, o Guarani toca a bola no campo de ataque, vem trabalhando ali pelo meio com o Anderson. O Anderson recua, começa tudo de novo com o Rayan. Rayan na perna da canhota, vai tocando a bola lá com o goleiro Douglas Borges para a equipe do Bugrão. Ele despecha a bola para o campo de ataque, bota lá na frente, quem sobe de cabeça é o Félix Torres. Ele escorre de cabeça, a bola sobra com o Mike, domina, coloca no gramado mais uma vez o toque de bola da equipe do Bugre. Ali pela intermediária, vem trabalhando a série com o Camacho. Camacho faz o domínio, ajeita na perna direita, recua lá no sistema defensivo com o Léo Santos. Lá pela direita, vai tocando rapidamente com o Diogo Matheus. Trabalha a bola a equipe do Guarani, comecinho de bola rolando aqui na Neoquímica Arena. Bota a bola no lançamento feito lá pela ponta direita, mas muito forte, né? O João Vitor até olhou para chegar na bola lá, mas falou, não vai dar, não deu não. A bola foi para fora, só tiro de meta. Pela primeira vez o Cássio toca na bola. E o Novo Horizontino vai empatando o jogo lá com o Palmeiras, é isso? No finalzinho, daqui a pouquinho quero ouvir o Pio falar, porque vem o Guarani, o árbitro para... Anota uma falta, o Camacho vai à loucura, meu caro Antônio Lupe. Ele vai à loucura, Cabela, porque o Camacho fez a recuperação da bola e o árbitro demorou uma eternidade para marcar a falta. Fiquei na dúvida, viu? Para mim o Camacho fez o desarme limpo, mas o árbitro entendeu como faltoso. 0-0 a estreia do Bugre aqui na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Rafael Pio, tá empatado o jogo lá em Novo Horizonte, é isso, Pio? É isso, Cabela, vamos chegando a 51 minutos e 15 do segundo tempo. William Farias marcou para o Novo Horizontino e empatou o jogo. Rafael Veiga havia marcado para o Palmeiras, finalzinho de partida lá no Jorge Ismael de Biasi. É, você acompanhou quase que o jogo completo aqui no futebol da CBN Campinas. Vem Corinthians para o campo de ataque, Rojas recebe a bola ali pelo lado esquerdo, domina a bola, toca mais atrás, começa de novo a equipe do Corinthians, vem pela direita, Fagner tabela com Rojas, passa por ele, a bola espirrada, mais uma vez sobra ali pelo meio de cabeça, o Ranieri toca na bola, o Rojas sente domínio, vai pro gramado, pede falta e toda a torcida do Corinthians pede a falta, a bola recuada, esquisito lá atrás, Léo Santos chega por baixo, rasga, dá um bico na bola, mas o Guarani tenta tocar a bola à frente da grande área e perigosamente, né, meu caro Antônio Lupe? Perigosamente, do jeito que a bola veio, o sistema defensivo do Bugre mandou a bola pro ataque. Perigosamente o Guarani tenta sair jogando, mas não consegue. O Corinthians pressiona o Bugre nesse início de partida. Carlão, o jogo me parece meio franco nesse momento de partida, logo no início. É, mas o Corinthians toma iniciativa até por jogar em casa, a torcida é empolgada, alguns jogadores, algumas caras novas, o Yuri Alberto tentando mostrar o seu valor com a camisa do Corinthians. É aqueles minutos iniciais em que o Guarani tem que ter muita concentração para não tomar o gol. Félix Torres faz o domínio ali no sistema defensivo, toca na bola, faz a abertura com o Caetano, que vem para o campo de ataque. Maicon já recebeu o domínio, deu um tapa na bola, faz a ligação lá na frente com o Yuri Alberto, todo platinado o Yuri Alberto, né? Penteado novo, campeonato novo, ano novo, penteado prateado, vem para ataque, lançamento feito pela direita, o Yuri Alberto entra na grande área, faz o domínio, chacharicou de um lado, de outro, carregou, sai da grande área, devolve com o Wagner, faz a finta, linha de fundo, a bola foi para fora, saiu a bola ali, hein? Para mim saiu, Lupe. Pro assistente também, ele marca o tiro de meta a favor do Guarani.
na tentativa do cruzamento do Fagner pelo lado direito. A bola passou a linha de fundo. Douglas Borges, que assume a titularidade do Bugre, porque Pegorari teve uma lesão durante a pré-temporada e vai ficar de 4 a 5 meses no departamento médico. Vladimir foi contratado, mas não está relacionado para a partida. Álvaro é o goleiro reserva à disposição do técnico Humberto Louser. Essa bola saiu na linha de fundo, mas o senhor Danilo Ricardo Simon, ele demorou uma eternidade para levantar a bandeira ali, hein, Carlão? É o famoso protocolo, né? Mesmo não sendo impedimento, mas eles esperam a jogada se desenvolver para assinalar. Isso é um perigo, Cabelo. Todo ano a gente fala isso. Isso é um perigo até lesionar alguém, né? Até mesmo porque ele estava a 1 metro do lance. Foi muito visível, Cabelo. Claro. Pois não, Pio? Lá em Novo Horizonte, no Jorge Ismael de Biasi, no finalzinho, hein, Cabela? O Palmeiras cedeu o empate, Rafael Veiga marcou para o Verde e o William Farias marcou para o Tigre. Fim de jogo, Novo Horizontino 1, Palmeiras também 1. Toca a bola a equipe do Corinthians, a bola recuada ali com o Félix Torres, ele faz a abertura com o Fagner pela direita para fazer o domínio, tenta a finta, briga por cima dele, chegava ali o João Vitor para cima, aliás era o Reinaldo que chegava por cima dele, para fazer a pressão, bola tocada para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Corinthians. 4 minutos e 40 de bola rolando deste primeiro tempo, 0 a 0, placar do jogo aqui no futebol da CB de Campinas, sai tocando o Corinthians, a bola invertida lá do outro lado, lá pela esquerda, quem sobe é o Hugo, domina no peito, coloca no gramado bonito, mostrou categoria, já rola a bola lá, entra até no campo, vem para o campo de ataque a equipe do Corinthians, fez o passe ali pela meia, trabalhou mais uma vez a chegada, inverte a jogada, sobe Reinaldo de cabeça para fazer o corte, o Guarani tenta sair jogando, não consegue, vem pela meia intermediária, o Michael já dá um tapa na bola para o Fagner, aqui pela direita, ele rola a bola, vem chegando o Corinthians, vem mais uma vez para o campo de ataque, vem de calcanhar ali o toque feito pelo Romero, bateu em cima do marcador que estava para cima dele. O Camacho, a bola foi para fora, o arremesso manual que favorece o Corinthians. Já faz a cobrança rapidamente, começa tudo de novo no sistema defensivo. A equipe do Corinthians com o Ranielli. Ele dá um tapa na bola, faz a abertura pelo círculo central do gramado com o Caetano. Devolve lá pelo lado esquerdo, lá do outro lado, quem chega e recebe é o Hugo. Já dominou, rolou curtinho, fica com a bola dominada. A equipe do Timão bota a bola na grande área, sobe de cabeça a zaga do Bugre para fazer o corte. Briga o Corinthians, vai se mantendo no campo de ataque. Aliás, vai alongando o meio campo. O Corinthians toca a bola mais uma vez, vem para o ataque lá pro lado esquerdo. Chega a equipe do Corinthians com o Maicon, ajeita a bola, perna canhota, lançamento é feito pro Fagner, inversão de jogada na ponta direita, o Fagner faz a finta linda, invade a grande área, preparou o cruzamento, a bola tá viva pelo meio, no bate, rebate, é sobra de bola, se estica toda a zaga para fazer o corte. Bota para fora, mas o árbitro anota uma falta no meio da grande área, favorecendo a equipe do Guarani, Lupe. E a falta aparentemente ali em cima do Ryan, que está caído depois de um lindo lance do Fagner pelo lado direito. A tentativa do Yuri Alberto é o Wenderson que está caído ali no meio da área. A falta foi em cima dele. Quase o Corinthians abre o placar, mas a falta é para o Guarani, dentro da área do goleiro Douglas Borges. Carlão, começo do jogo, só 6 minutos, mas o sistema de marcação do Guarani bate cabeça. Esse abafo é normal por parte do Corinthians. Agora o Guarani tem que ter a concentração, principalmente aqui do lado esquerdo. O Mike e o Reinaldo dando o primeiro combate, porque a jogada principal do Corinthians, o Corinthians sai até para contra-golpear, sempre com o Fagner pelo lado direito. Então precisa ajustar essa marcação, porque o Corinthians é quase que fatal por esse setor. Rouba a bola, a equipe do Corinthians vem pela intermediária. Rojas toca na bola, Romero recebe à frente da grande área, vai pra tabela, chega por baixo o Wenderson, briga por ela, no bate-rebate, a bola na área, Yuri Alberto brigou, tocou, sobrou pela lado direita da grande área, sai o goleiro! Douglas Borges para fazer a defesa e botar ordem na casa do Bugre, Lupe. E essa pode colocar na conta do João Vitor, que tentou fazer o domínio, mas saiu jogando errado. Entregou a bola de graça para o Corinthians, chegou com o Yuri Alberto. Corajoso, Douglas Borges saiu e fez a defesa. Uma marcação, pressão gigantesca do Corinthians para cima do Guarani, que não consegue sair do campo defensivo. Diogo Matheus da cobrança do arremesso lá pela direita. Toca na bola, bota a bola ali pelo meio com o Matheus Bueno. Já perdeu a bola de novo a equipe do Corinthians. Romero faz o domínio, rola a bola pela intermediária com o Michael. Rola, encontra ali pelo intermediário o Ranielli. Preparou de longe, bateu, explodiu em cima do Léo Santos. A bola volta com a equipe do Corinthians que vai se mantendo no campo de ataque mais uma vez ali pelo meio com o Michael. Ele recebeu, dominou, rolou pela intermediária com o Ranielli. Já deu um tapa na bola. Félix Torres vem para o campo de ataque, deixou curtinho com o Rojas, devolve no Torres. Faz o domínio o Torres para fazer o passe
passe lá com o Caetano do outro lado. Vem o zagueirão para o campo de ataque, empurrando aqui pelo Corinthians. O Guarani vai se encolhendo. O Guarani vai se encolhendo ali ao redor da grande área. Sobra de bola com o Romero. Gingou de um lado, de outro. Preparou o cruzamento. Vem bola na grande área. Passa por todo mundo. Corre para ficar com ela o Mike. Faz ali. Chapelaço do Mike. Toca na bola. Sai jogando rapidamente ali com o Reinaldo. Devolve. Reinaldo fica com ela. Vem buscando espaço. Toca ali pela intermediária. Quem chega, recebe, domina. Ali é Matheus Bueno para fazer o domínio. Ajeita bola ali. Calmou. Levantou a cabeça. Respirou. Sai tocando lá com o Matheus Bueno. Faz o passe com o João Vitor. Lá pela direita. Vem para o campo de ataque. O passe é feito com o Anderson. Fez a tabela bonita. Sobra de bola com a equipe do Bugrão que vem para o campo de ataque. Vai trabalhando ali pela intermediária. Mais uma vez com o Matheus Bueno. Escapa da marcação do Rojas. Já dá um tapa na bola. Faz a abertura pela ponta canhota. Mike livre de marcação. Domina no peito. Coloca no gramado. Prepara o cruzamento. Vem bola para a grande área. Aí não dá. É difícil chegar. Quando chega o cruzamento desse, né, Lupe? Aí fica difícil, né? O Mike, ele não tinha tanta visão porque estava marcado, mas o cruzamento foi tão ruim, mas tão ruim, que quase pega em Antônio Lupe. Pois é, Carlão. É difícil chegar. Quando tem uma oportunidade boa de chegar ali na área, aí faz um cruzamento horrível. Cabelo, essa pressão a gente tem que entender que ela iria acontecer. É natural. O Corinthians estreando no Campeonato Paulista, jogando em Itaquera. É costumeiro, sendo com o Guarani, sendo com o Flamengo, sendo contra o São Paulo. Agora, o Guarani, quando estiver com a posse de bola, tem que ter a personalidade para encarar, para acalmar um pouco, como fez o Matheus Bueno, trocar a bola, trocar passes e tentar assustar também. Porque aí vai esfriando, vai equilibrando, vai entrando no jogo realmente, para aí sim tentar estocar e exercer algum perigo sobre a defesa corintiana. Cabelo. 9 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo, pois não. E esse uniforme que o Guarani joga, né? É um novo uniforme em homenagem ao time que conquistou o título brasileiro em 1978. Aliás, Guarani, o único time do interior do estado de São Paulo a conquistar o título brasileiro. A camisa em homenagem ao time de ouro do Bugre. Corinthians vai tocando a bola, mais uma vez a bola chega lá pelo lado esquerdo por ali com o Hugo, já deixa curtinho com o Romero, devolve do Hugo, deixa com o Michael recebe na perna da canhota, devolve ali pelo círculo central do gramado, vai trabalhando a série de bola com o Ranieri, lançamento é feito lá na ponta canhota, é forte pro Romero corre para evitar a saída, domina do peito, coloca no gramado, já tem gol na rodada, daqui a pouquinho o Pio informa, Romero para fazer o domínio, encosta a marcação do Matheus, do Diogo Matheus para cima dele, puxou para lá, para cá, carregou, invadiu o grande, dá um tapa na bola, a bola chegou ali por dentro da área, batida para fora do gol! Jogadaça do Romero, foi passando por um, passou por dois, a sobra de bola ali na entrada grande, era o Matheus Araújo, bateu colocado, ela foi pra fora, Lupe! E tudo isso pelo lado esquerdo de ataque do Corinthians. Jogadaça do Romero, ele fez o cruzamento para trás e o camisa número 30, o Matheus Araújo, pegou bonito na bola, só que tirou muito do gol. Ela passou perto, muito perto da meta do Douglas Borges, que já coloca a bola em jogo. Vamos girar, tempo e placar do jogo. Vamos chegando a 11 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. Aqui Neoquímica Arena, primeira rodada, Série 1 do Campeonato Paulista. O placar da CB tá assim, ó. Corinthians 0 pro Corinthians. Guarani também 0 pra equipe do Bugrão. Central da bola, Pio. Central da bola. Série A2 do Campeonato Paulista tem gol da Ferroviária, o segundo da Ferrinha, agora Ferroviária 2, Juventus 0. Bola rolando também pelo Campeonato Paulista da Série A1, além de Corinthians e Guarani. Olha, Guarani invadiu a área, bola tocada pelo meio, batida pra fora do gol! Jogadaça do Bugrão pelo lado esquerdo com o Reinaldo. A conclusão do Derek, saiu à direita do Cássio. Na rede, pelo lado de fora, Lupe. Jogadaça do Reinaldo. Pelo lado esquerdo, ele fez um drible sensacional no meio das pernas do jogador do Corinthians. Fez o cruzamento pro Derek, que bateu bonito na bola. Ela tirou muita tinta do poste direito do Cássio, que até pulou, mas quando viu, já estava colocando a bola no lugar para fazer a cobrança do tiro de meta. Complete, Pio. Ainda pelo Campeonato Paulista da Série A1, a Inter de Limeira vai empatando com a Portuguesa por 0-0. Mais cedo, Novo Horizontino e Palmeiras ficaram no 1-1 e o São Bernardo bateu o Ituano por 2-0. Futebol Globo CBN. Agora, Carlão, não pode perder gol desse como o Derek. Ele tinha um pouquinho mais de tranquilidade, dá pra fazer o gol. Talvez ele ficou assustado até com a jogada do Reinaldo, que foi uma jogada sensacional, mas é por aí. É mostrar personalidade, mostrar coragem pra atacar, pra assustar. Pode ver o Corinthians, opa, né? Não vai ser tão molezinha, não. Presta atenção. O Guarani, quando tem o contragolpe, pode ser forte. Com o Reinaldo pelo lado esquerdo ou com o João Vitor pelo lado direito. E a finalização do Derek. Um pouco mais de tranquilidade, né? Contar até 10, né? Para tentar finalizar e finalizar melhor.
12 minutos e 50, primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo aqui na Neoquímica Arena. Trabalha Maicon, sai de bola a equipe do Corinthians. Félix Torres recebe pelo lado direito, Torres vem para o campo de ataque, dá um tapa na bola para o Fagner. Recebe, domina, encosta Reinaldo para cima dele. O Derek vai para cima do Torres, que já rola a bola com o Caetano ali, meio que esquisito. O passe do Torres para o Caetano, já encontra o Romero aperto lá na ponta canhota. Passou o Hugo, lotado, Romero vem com ela para fazer o domínio, se ajeitou, puxou pelo meio, devolveu o Maicon. Bota a bola de volta com o Romero, tenta o passe por baixo, chega a marcação do Bugre para fazer o corta-sobra de bola com o Derek. Vem Guarani para o campo de ataque, vem trabalhando a saída, faz a finta no primeiro passe, no segundo, é falta nele! É falta para cartão do Caetano para cima, do Derek, é falta para cartão aí, meu caro Lupe. Mas pelo que tudo indica, o árbitro, nada de cartão. A falta foi para amarelo. O Caetano atingiu as pernas do Derek. A reclamação dos jogadores do Corinthians é que na origem do contra-ataque do Bugre, um jogador do Timão sofreu uma falta e que o árbitro não deu bola, nem viu. Ele marcou a falta a favor do Guarani em cima do Derek, no lado direito de ataque do Bugre. Não, vai voltar atrás, hein, o Lupe, pelo que eu entendi, hein. Eu acho, não, é pro Guarani. Não, deu falta pro Guarani. É pro Guarani mesmo. Não deu nem bola ali para reclamação da equipe do Corinthians. A falta é para o Bugre lá pela meia direita. Aliás, mais para a lateral direita do campo de ataque do que pela meia, né? Ali o Enderson já pega a bola. Tá ali ao lado dele também o Diogo Matheus. Eles ficam ali para a cobrança da falta. É falta para o Guarani que vinha num contragolpe. E a falta foi para cartão e não dado. Foi para cartão sim. Seria importante o jogador do Corinthians de marcação tomar cartão nesse instante. Até para o Guarani explorar um pouco, né? Um jogador pendurado. Agora, é por aí. Guarani pelo lado esquerdo já demonstrou a força, pelo lado direito também, com o Derek caindo pelos lados, fazendo o zagueiro do Corinthians se mexer e ter que fazer uma falta perigosa. Até mesmo que se ele não para o Derek com falta, o Derek é lá para dentro da grande área. Bora tocada mais atrás para na falta cobrada o Enderson. O Enderson recebe, faz o passe pela esquerda com o Mike. O Mike vem cruzamento para a grande área, desvio de cabeça, espalma Cássio! Escanteio no cabeceio do Derek, é no cantinho esquerdo, o Cássio botou pra fora, escanteio pra equipe do Bugrão, Lupe. Jogada ensaiada, cobrança de falta curtinha, a bola do lado direito foi lá pro esquerdo, o Mike fez o cruzamento, o Léo Santos de cabeça, defesaça do Cássio, tem escanteio, o Guarani é o primeiro do Bugre no jogo, é pelo lado direito. Diogo Matheus na bola. Todo mundo lá no meio da grande área, escanteio para o Bugrão. Diogo Matheus na cobrança aperta a direita, levantamento vem na marca do pênalti. De cabeça o desvio para fora do gol. Ryan sobe de cabeça para dar uma testada na bola, a bola vai para fora, Lupe. Foi lá no terceiro andar, o Ryan ganhou na disputa com Félix Torres, só que o cabeceio saiu torto. Pela linha de fundo, tiro de meta para o Cássio. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas com 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. 15 minutos e 50, tem mensagem chegando e o Pio quer mandar pro ar, né, Pio? Ah, tem mensagem chegando e já mensagem de áudio, hein, Cabelinha? Vamos ouvir. Rádio grande equipe, como é bom ver de volta o Rafael Pio. Opa! Um abraço aí, boa sorte, sucesso no trabalho aí. Um abração e vai Bugrão. Marcelão, Jardim Marisa, tudo de bom. Valeu, Marcelão. Tem mais um áudio, vamos ouvir. O Antônio Lupe, manda abraço para Gustavo do Cearazinho, do Espetinho. Olha lá, Antônio Lupe, mande um abraço e aguarde o espetinho, Antônio Lupe. Aí sim, hein? Esse ano precisamos ir do espetinho do Gustavo. Grande abraço pra ele. Olha o Bugrão na roubada de bola, bobeira do Corinthians. Chega por baixo pra fazer o toque da bola, o Derek. Esticou demais o toque na bola ali, ela foi pra fora, tiro de meta, mas que bobeira na marcação corintiana, Lupe. Se o Matheus Bueno tá um pouquinho mais atento, ele conseguiria mandar a bola para o fundo da rede, porque o Derek fez a pressão, ela ficou próxima ali do Matheus Bueno e também do Félix Torres. Só que aí a bola acabou saindo pela linha de fundo, o último jogador do toque do Guarani, tiro de meta para o Cássio. Carlão, nós dizíamos quando estavam 6 minutos, 7 minutos da zaga do Guarani, o sistema de marcação batendo cabeça, mas o do Corinthians não tá diferente. E o que é natural também, né, Cabelo? O Félix Torres está chegando agora, nem iria jogar hoje, né? O Lucas Veríssimo queria jogar, aí o Lucas já se transferiu, o Félix ganhou a posição. Então a falta de entrosamento é normal, mas a coisa já equilibrou. Olha o Guarani. Vem Guarani com o Derek pelo lado esquerdo, faz a finta, fez o break, jogou de um lado, carregou de um outro, tocou mais atrás, bateu cruzado, pra fora do gol! Guarani! Batida do Reinaldo para fora do gol, mas depois da batida, ele já, o auxiliar Gustavo Rodrigues, já apontava o impedimento, que eu acho que foi do Derek ainda no início da jogada, viu, Lupe? É isso, porque o Derek, que estava um pouquinho mais à frente, ele recebe o passe
e faz o cruzamento para trás para a finalização do Reinaldo. Aí o assistente de número 2 levanta o seu instrumento de trabalho, precisa esperar a conclusão da jogada, impedimento do Derek marcado. Agora, Lupe, aproveitando, né, como que tá essa história do Regis no Guarani, que era para jogar, não tá jogando, não foi nem inscrito, que rolo é esse, Lupe? A informação foi divulgada inicialmente pelo Bugricast e confirmada pela reportagem da CBN também do Globoesporte.com. O Regis teria tido um desentendimento durante os treinamentos com o técnico Humberto Louser e isso acabou afetando o relacionamento entre eles e por isso o Regis não foi inscrito para a primeira rodada do Campeonato Paulista, na lista que é enviada à Federação Paulista de Futebol. O Regis teria ficado incomodado por não estar participando do time principal, que poderia inclusive estar começando o duelo aqui na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Tudo isso vai ser avaliado junto com o Departamento de Futebol, com a comissão técnica e com o jogador, para saber se ele será inscrito ou não para a disputa do estadual. Lembrando que o Regis renovou o contrato até o fim da temporada. E essa vaga do Regis, que era pro Regis, ela está vaga ainda. Tá vaga, o Regis não está inscrito por enquanto no Campeonato Paulista. Quando você briga com o chefe, alguma coisa não tá legal, né, Carlão? Alguma coisa não está legal. A gente sabe da qualidade do Regis, a gente sabe da importância que o Regis tem para o Guarani, a ligação que ele tem com a torcida, com a instituição. Mas se Humberto detectou algum problema, Humberto não é bobo. Humberto não rasga a nota de 100. Ele não iria preterir o melhor jogador que ele tem tecnicamente à toa. Tem algum ruído na comunicação, sim, senhor. 19 minutos passados deste primeiro tempo, 0-0, o placar do jogo. Vem Guarani por o campo de ataque por ali. Pelo lado esquerdo, o Reinaldo fazia o domínio, bola espirrada, volta ali pelo intermediário com o Matheus Bueno. Abre o braço para buscar alguém para fazer o passe, ele inverte a jogada, é lá da direita. Quem recebe por ali é o João Vitor. Já recebeu o domínio, colocou no gramado, tenta imprimir velocidade, faz a finta para cima do Romero. Tem um tapa na bola, o Derek recebe a frente da grande área, no bate, rebate, o Anderson tenta a tabelinha, chega por baixo a zaga do Corinthians para fazer o corte. Bota a bola para fora em arremesso manual para o Bugrão. Vem Bugrão! A equipe do Corinthians tem gol, Rafael Pio informe. Tem gol pelo Paulistão e é da Inter de Limeira, lá em Limeira. A Inter sai na frente da Portuguesa, 1-0, gol de Rafael Silva. Vem Guarani, lá pela direita com o Anderson, ele dá um tapa na bola, buscava o Bueno, ela sobra mais uma vez com o Diogo Matheus, tendo a tabelinha, jogada curta do Guarani, passes curtos ali pelo lado direito, de um lado e outra, bola recuada, agora começa de novo com o Léo Santos, a equipe do Bugre. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Campeonato da Chega de Campinas, passamos de 20 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. Placar CBN tá assim, ó. Corinthians 0 para o Timão. Guarani 0 também para o Bugrão. Central da bola. Central da bola. Tem bola rolando também pelo pré-olímpico sul-americano. Peru e Chile vão empatando por 0-0. Logo mais às 8 da noite tem Argentina e Paraguai. Olha, Bugrão, um ataque, cruzamento, rasteiro para tentar grande área. Chega Caetano por baixo para fazer o corte e bota para fora. Investida forte pela direita do Guarani, Lupi. E a tentativa de cruzamento do Diogo Matheus. E o Caetano falou com o Félix Torres: eu fecho e você faz a sobra. E entrosamento, a zaga do Corinthians não tem, vem Guarani. Vem Bugrão mais uma vez para o campo de ataque lá pelo lado direito, bola espirrada no bate-rebate, Bueno. Bola linda, linda bola na grande área, bateu cruzado, passa por todo mundo. Passa à frente de toda a marcação corintiana, sai em lateral do outro lado, quase o Bugrão chega lá, Lupi. O João Vitor, camisa número 19, ele recebeu na lateral direita, girou o corpo e fez o cruzamento. A bola explodiu no Caetano e se perdeu lá do outro lado. Guarani segue no ataque. Vem com o Matheus Bueno, tenta a fita, briga pela bola. Reinaldo chega na bola, chega também por baixo, chega chutando tudo ali. O Fagner joga a bola em cima do Reinaldo, a bola vai para fora em tiro de meta que favorece a equipe do Timão. Rafael Pio pode completar agora, Pio, tá? O Guarani tá apertando aqui, o Pio. E o jogo tá corrido, só confirmando, Argentina e Paraguai se enfrentam pelo pré-olímpico às 8 da noite. Taça Guanabara, Campeonato Carioca. Agora há pouco o Fluminense bateu a Portuguesa por 2-1. Neste momento, Nova Iguaçu e Flamengo, Volta Redonda e Boa Vista empatam por 0-0. Opa, deixa comigo, o grande arroba a bola mais uma vez e vem para o campo de ataque com o Mike. Ele faz a finta na marcação para cima dele do Araújo, ele tenta a finta para cima do Fagner, protege o Biga, bola escapa do marcador, bola recuada, Camacho chega, tenta dar um tapa na bola, quem vem por baixo para fazer a pressão ali, chegada do Raniel, bola foi para fora, o arremesso é para o Guarani. Carlão, seria abusado demais da minha parte dizer que nesse momento o Guarani é melhor que o Corinthians? É melhor que o Corinthians, não é ousada a sua declaração não, Cabelo. O Guarani joga com personalidade, saída de bola na primeira construção é o Camacho que faz, ele faz a saída de 3, abre os zagueiros, né? Ryan pelo lado esquerdo
Léo Santos pela direita e o Camacho faz essa primeira construção, até porque do meio campo é o jogador melhor dotado tecnicamente. Adianta o Matheus Bueno do lado esquerdo e o Enderson pelo lado direito. É um Guarani muito bem montado e pelos lados leva muito perigo, tanto pelo lado esquerdo com o Mike e Reinaldo, quanto pelo lado direito com o Diogo Matheus e João Vitor. Roubada de bola do Corinthians, enfiada pela direita, e o Yuri Alberto chega no cruzamento, a bola tocada pelo meio, pra fora do gol! Michael! Perde o lance mais feito do jogo. Cruzamento no meio entre os zagueiros do Guarani. O Michael chegou sozinho. Era ele a rede. Ele tocou pra fora do gol, Lupe. Os papéis se inverteram, porque foi o camisa número 9, o Yuri Alberto, que se esforçou e se esticou todo para evitar a saída da bola e fez o cruzamento. A defesa do Guarani não afastou. Livre de marcação, o Maicon perdeu um gol incrível. Dentro da pequena área, de frente com o goleiro Douglas Borges, mandou pela linha de fundo. Quase o Timão abre o placar aqui na Neoquímica Arena. A bola saiu, arremesso manual lá para a equipe do Corinthians. Diogo Matheus fica reclamando, dizendo que não saiu a bola. Está reclamando lá, dizendo que não. Mas o arremesso manual foi dado para a equipe do Corinthians. 23 minutos e 50 deste primeiro tempo. Está 0-0 o placar do jogo. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tem outro arremesso manual, a equipe do Corinthians é lá pelo lado esquerdo, que chega é Hugo para fazer a cobrança, ele busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta, o Yuri Alberto está no bico da grande área, o Romero se apresenta pertinho, Leza faz o toque do lado, chega a marcação do Bugre para fazer o corte, vem Raniel, domina, não dominou, não, tocou de primeira, a bola foi para fora, arremesso manual para a equipe do Bugre. 0-0 o placar do jogo com 24 minutos e meio deste primeiro tempo, aqui na Neoquímica Arena, futebol da CBN, está aqui na Neoquímica. Aliás, o que tem de torcedor do Corinthians hoje aqui, ô Lupe, você calcula quanto? Chega a 40 mil hoje ou não? 40 mil, deixa eu ver. 38.174 torcedores. 38.174, tá bom. Acertar, você passou do número da Mega da terça-feira, que tá acumulado também, né? Vai ter 38 milhões na Mega. Então... Quanto que vale a Mega? Mega terça-feira, 38 milhões. 38 milhões? Pois é. Se eu ganhar, resolve 10% que eu tô devendo. Que beleza, que bom. Já paga alguma coisa, né? 25 passados. Opa, tem gol, Rafael Pio. Série A2 movimentada, hein, Cabelo? É gol do Juventus, que diminui lá em Araraquara, agora a Ferroviária 2, Juventus 1. Aqui 25 minutos e 20, Cabela. uma falta ali pro Corinthians, pois não. Eu tô posicionado bem à frente, a uma das principais organizadas aqui do Corinthians, as Gaviões da Fiel, e eles não estão nada contentes com o comportamento defensivo do Corinthians. Tanto é que o Caetano olhou para trás ali para conversar com o Cássio, um torcedor praticamente colocou metade do corpo ali para frente do acrílico e disparou muitos palavrões. Ele olhou pro torcedor e fingiu que não era com ele. Olha o Guarani na roubada de bola. O árbitro pega uma falta. O Derek reclama, diz que não foi, não. Já sai cobrando a falta a equipe do Corinthians. Raniel recebe ali pela intermediária. Toca na bola pro Caetano. Caetano, perna canhota. Já fez o passe lá pela esquerda com o Hugo, que vem pro campo de ataque. Era o Michael, na verdade. Lá na ponta canhota, recebe a equipe do Corinthians. Vem pro ataque. Romero toca pela intermediária, Rojas recebe, perna canhota, inverte a jogada da direita com Fagner, dominou bonito, colocou no gramado, escapou da marcação do Reinaldo, encontrou o Rojas aberto pela intermediária, livre de marcação, fez o passe com Michael Romero lá na ponta canhota, de perna direita, faz cruzamento, vem bola para a área, Mike de cabeça estava lá na área para fazer o corte, briga na saída, o Derek fica com ela, encara a marcação, deu uma brecada ali, opa, tomou a rasteira, o Guarani leva vantagem, passe feito, a bola é boa, bola tocada, Reinaldo escapou pela esquerda, invadiu uma grande área, dominou, demorou para fazer o passe, pediu a falta. Torcida reclama uma barbaridade, mas é a festa do torcedor pelo corte do Torres, é isso, Lupe? É isso, e o Reinaldo também, ele ficou sem saber o que fazer com a bola. Ele recebeu um belo passe. Estava de frente com o Cássio, só que aí ele travou, pisou no freio, escorregou no gramado e a torcida do Corinthians gostou da recomposição defensiva do Timão. Corta-luz ali no ciclo central do Matheus Bueno foi sensacional. Antevendo a jogada, né? Ele já percebeu a descida, a ultrapassagem do Reinaldo e deixou a bola passar.
Ela ficou de colher pro Reinaldo, né? Deveria ter chutado antes. O Lupe foi perfeito, ele não sabia o que fazia com a bola quando ele se chegou na assustou, né? Nossa, que bola maravilhosa. O que eu faço com ela? Pois é, dá um pico, né? Ela vai pra dentro do gol, né? 27 minutos e meio. Tem gol na rodada. Corinthians vem pro campo de ataque lá pelo lado esquerdo mais uma vez com o Romero. Toca na bola. Recebe Maicon. Faz o domínio. Meia esquerda. Rojas devolve. Caetano recebe. Tá no ataque o zagueirão. Fez o passe ali pelo círculo central do gramado. Com o Ranielli. Devolve a bola pela direita. O passe é feito. Matheus Araújo encontra o Fagner aberto. Ponta direita. Vem cruzamento na área. Desvio de cabeça. Ziriguidu! Do Timão! Romero! De cabeça faz o gol do Corinthians a 27 minutos deste primeiro tempo. Na bola trabalhada, encontraram o Fagner livre na ponta direita de primeira. Faz o cruzamento, a bola passa pelo Yuri Alberto, mas o Romero dá uma testada na bola, joga pro fundo do gol. Sem chances pro Douglas Borges. O Timão abre o placar aqui na Neoquímica Arena. Festa da torcida corintiana. Festa alvinegra, 1 pro Corinthians, nada pro Guarani. Lupe! Mais uma jogada feita pelo lado esquerdo defensivo do Guarani, direito do ataque do Corinthians. Fagner fez o cruzamento, a bola passou por todo o sistema defensivo do Guarani, menos pelo Romero, que chegou como uma flecha, rápido. Elemento surpresa e mandou a bola para o fundo da rede, sem chances para o Douglas Borges. O paraguaio foi lá, pegou a bandeira do seu país, comemorou e marca o primeiro gol do Corinthians na temporada 2024. Romero inaugura o placar. Está no placar da Neoquímica Arena. Corinthians 1, Guarani 0. O Corinthians, pela segunda vez consecutiva, vem bem aqui pela direita. Na primeira o Maicon perdeu, jogou para fora. E agora na cabeça, o cruzamento perfeito do Fagner. Foi um chute de cabeça do Romero. É a principal jogada do Corinthians há tempos, né? Desde a era Fagner de 2013 para cá. E na segunda jogada mais contundente saiu o gol. O Romero, que vive grande fase, né? Desde o final do Brasileirão do ano passado, em que ele assumiu a responsabilidade como um dos artilheiros da equipe. Chegou o Mano. Com a chegada do Mano. Com a chegada do Mano. Coincidência ou não, com a chegada do Mano, o Romero cresceu demais e hoje se torna referência. Chega como elemento surpresa, né, Cabelo? Porque o Fagner faz o cruzamento e ele chega ali, né, o pessoal tentando dar atenção ao Yuri Alberto. O Romero chega como elemento surpresa e cabeceou no momento em que o Guarani era até melhor que o Corinthians. Recupera a bola a equipe do Guarani, vem para o campo de ataque, abertura de bola pelo lado esquerdo, chega por baixo, Félix Torres para fazer o corte, Fagner na sobra de bola, já bota no campo de ataque, lançamento, busca ali o Yuri Alberto, que chega o Rayan, junto com o Yuri, faz a proteção, o Yuri vai para cima, bota a mão nas costas do Rayan, que cai, recebe falta, o jogo está parado, é falta para a equipe do Bugrão do campo defensivo. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 30 minutos e bola rolando. Primeiro tempo de jogo, primeira rodada, Série 1 do Campeonato Paulista 2024. Aqui na CBN o placar está assim, ó. Corinthians. 1 pro Timão, Romero marcou a 27 deste primeiro tempo. Guarani. Nada para o Bugrão. Pio. Central da bola. Gols pelos campeonatos estaduais. No Catarinense, o Brusque faz 2-0 na equipe do Barra. Lá no Carioca, tem gol do Volta Redonda para cima do Boa Vista. E no Pré-Olímpico, o Peru abre o marcador, 1-0 diante do Chile. 31 minutos passados e bola rolando o primeiro tempo, 1-0 Corinthians está ganhando, Guarani vem em busca do empate, toca para o Anderson, encontra aberto o Diego Matheus Alá pela direita, reita na tela do campo, está livre de marcação, está chegando o Romero para cima dele, dá um tapa na bola, fez a tabela, recebe falta, mas leva vantagem, toca na bola o Anderson mais uma vez para ficar com ela, rola a bola ali com o Camacho no círculo central do campo, devolve pela esquerda, o Mike toca rapidamente ali para João Vitor, que está caído pela esquerda nesse momento, carregou, tocou pelo meio, o Derek bateu, explodiu na zaga, foi para fora. Bateu ali pelo meio da grande área, boa chegada aqui do Guarani, escanteio, Lupe. E dessa vez quem fez a jogada foi o João Vitor, que agora volta a cair pelo lado esquerdo do ataque do Bugre. Ele fez o cruzamento pro Derek, que foi travado. Guarani ganha escanteio, é pelo lado esquerdo, Mike na bola.
Mike, de perto da canhota, do lado esquerdo, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio. Autoriza o árbitro, segundo escanteio no jogo, é o segundo para a equipe do Bugrão. Mike na cobrança, perto da canhota, foi para a bola, levantamento ali na marca do pênalti. Sobe a zaga do Corinthians para fazer o quarto tiro, perigo. Corre Camacho para evitar a saída, ele faz um toque na bola, só que recua para começar de novo com o Anderson. É o último jogador da equipe do Bugrão, tá lá no sistema defensivo, lado esquerdo, devolve com Camacho para dominar. Chega Matheus Araújo para cima dele, bota a bola com o Anderson mais uma vez lá atrás. Vai rolando a bola, a equipe do Guarani vai se ajeitando para vir para o campo de ataque. Diogo Matheus recebe lá do lado direito. Breca, tinha dois jogadores ali na marcação, ele devolve. Começa com o Léo Santos novamente. Ameaçou o toque, prefere o passe com o Rayan. Rayan encontra o Camacho. Camacho ajeita, perto direito, carrega, busca o espaço. Mike recebe pertinho da lateral do campo. Já dá um tapa na bola, vem para o campo de ataque. O lançamento foi feito muito forte. Chega Félix Torres para fazer o domínio. Ele vai carregando, vai para cima dele ali. O João Vitor. O Félix Torres joga a bola em cima do João Vitor, só tiro de meta, favorece a equipe do Corinthians. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas com 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. O Guarani estava melhor no jogo, como a gente falava, né, Carlão? Esse melhor do jogo empolgou o time, abriu um pouquinho os espaços. E caiu numa jogada, caiu numa armadilha que é fatal do Corinthians, né? Com o Fagner fazendo a ultrapassagem, ele deu o arco e o Romero aparece como um elemento surpresa, né? Os zagueiros preocupados com o Yuri Alberto, de repente o Romero chegou e cabeceou. Mas acho que não foi, eu acho que foi mais mérito do Corinthians, né? Não uma empolgação do Guarani. O Guarani jogava bem, equilibrava as ações, conseguia encaixar os contragolpes. Tanto é que o Reinaldo desperdiçou uma oportunidade de abrir o marcador. E aí brincou com um time grande, ou perdeu a chance contra um time grande. O gigante não perdoa. Vem Corinthians, Rojas, faz de domínio, vai pra fita, chega a marcação, bate a carteira dele para sair jogando a equipe do Guarani em velocidade, vem pro campo de ataque, vem carregando, recebe Camacho pelo círculo central do gramado, é o Matheus Bueno, já faz o passe lá pela direita, se apresenta, vem o Diogo Matheus do campo de ataque, lá do outro lado Reinaldo para fazer o domínio, devolve mais atrás com o Anderson e recua no campo defensivo para começar de novo com o Léo Santos e Rayan, que toca uma bola ali pelo círculo central do campo, já encontra o Mike aberto no lado esquerdo, quem sabe agora o Guarani chega mais uma vez, encosta a marcação para cima do Mike ali pelo lado direito, do Raniel, ele devolve a bola com o Léo Santos lá no círculo central do campo, já encontra lá pela direita o Diogo Matheus, vai tocando a bola a equipe do Guarani, o Corinthians fica só de butuca, fica só esperando fechadinho no campo defensivo, lado esquerdo o Mike, não tem marcação nenhuma próximo a ele, ele faz o domínio na perna da canhota, faz o lançamento, vem bola para a área, a bola desviada para dentro da área, chega a zaga. Para fazer o quarto, o Hugo veio de cabeça para fazer o quarto à frente do Anderson, que chegava como elemento surpresa no meio da área aí, viu, Lupe? Só que mais atento que o Anderson estava o Hugo, lateral esquerdo, que acompanhou a chegada do volante e fez o corte de cabeça, até pediu uma falta ali, uma carga nas costas, mas eu entendi que não aconteceu. O Guarani tem escanteio lá pelo lado esquerdo, só que troca. Vai o Diogo Matheus para a cobrança. Diogo Matheus está chegando para fazer a cobrança. No escanteio anterior foi o Mike, esse é o terceiro escanteio do jogo, o terceiro para a equipe do Guarani, lado esquerdo, Diogo Matheus e perna direita, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro, corre para a bola, Diogo Matheus faz a batida, levantamento, segunda trave, a zaga faz o corte, subiu junto ali também o Léo Santos, bola sobra para o Cássio que bota a ordem e o torcedor do Corinthians aplaude o gigante Cássio, Lupe. Porque o Léo Santos conseguiu fazer o cabeceio, só que a bola foi travada ali com o jogador do Corinthians. Se ela saísse pela linha de fundo, seria escanteio. O Cássio fez a defesa. Romero recebe contra Hugo lá na ponta esquerda, vem bola para a área. Yuri Alberto recebeu na entrada da grande área, bateu rasteiro, cai o goleiro Douglas Borges. Chute saiu fraquinho para a sorte do goleiro do Bugre. Douglas Borges faz a defesa com tranquilidade, Lupe. Mas o movimento do Yuri Alberto foi perfeito. Recebeu o cruzamento do Hugo, lateral esquerdo, dominou, girou o corpo, só que na hora da finalização pegou fraco. No centro do gol, Douglas Borges fez a defesa. 36 minutos deste primeiro tempo. 1-0, o Corinthians está ganhando o jogo. Vai tocando a bola a equipe do Bugre, do campo defensivo, lá do lado direito, que recebe Léo Santos. Pertinho da grande área do Guarani. De longe só acompanha o Rojas lá pela esquerda, o Yuri Alberto pela direita, também vem para cima aqui agora o Matheus Araújo do Mike. O Mike recua mais uma vez para começar de novo com o Léo Santos, tenta imprimir velocidade, equipe do Bugre. Para chegar no campo de ataque, ele já faz o domínio, recua com o Camacho que vai organizando a saída de bola da equipe do Bugre. Camacho vem pelo círculo central do gramado, vem carregando, encontra aberto, lado esquerdo, Rayan ajeita a bola, aperta a canhota, deu um tapa nela ali pro Mike, pertinho da lateral do campo, encosta a marcação para cima dele, já fez o passe, lado esquerdo com o João Vitor, marcação do
Fagner para cima do João Vitor. A bola vai para fora. Arremesso manual para o Bugrão. Lado esquerdo, o Mike está por ali para fazer a cobrança. 36,50. Toca a bola, Mike, na cobrança do manual. Vem ali o Matheus Bueno pelo meio. Fez o passe errado, recupera o Corinthians, já sai jogando. Bota velocidade. Ranieri protegeu, dominou, tentou o toque errado. A vez da sorte do Guarani. Tenta o passe por baixo. Chega Torres para fazer o corte. Mais o domínio, rola com o Fagner para sair jogando a equipe do Timão. Rafael Pio, tem mensagem aí, Pio? Tem mensagem, o Marcial encontrou o Careca hoje, mandou uma foto aqui, uma mensagem pra gente, dizendo que acredita numa quartas de final entre Guarani e Ponte Preta. E o Gustavo tá até dando um toque, lembrando aqui, Cabelinho, a gente sabe a distância, né, da cabine aí, o gol do Romero foi de voleio, viu, Cabelo? O Yuri Alberto passa à frente dele. E pra mim aqui tinha sido de cabeça. Tanto é que eu falei pro Carlão, foi um chute de cabeça. Então foi um chute mesmo. Mas Carlão. é que a distância eu realmente também não tive a percepção de pegar um voleio, né? Mas o Romero vive um momento maravilhoso. Talvez o melhor da carreira, hein, Cabelo? Agora... Aqui do fundo, eu até pensei que tinha sido o Yuri Alberto, porque os dois estavam muito próximos da bola, né? Agora, o Guarani errando muitos passes no sistema ofensivo, né? Agora há pouco o Mike com a posse de bola entregou nos pés do jogador do Corinthians, quase que acontece o contragolpe. Daqui a pouco essa bola sobrou para o Matheus Bueno, que novamente errou um passe. Eu percebo que o Camacho faz a função de primeiro volante. Agora, como ele tem qualidade, até um pouco mais de qualidade técnica que o Matheus Bueno, ele poderia encostar mais nos atacantes. Passa o Matheus Bueno para a fase defensiva e coloca o Camacho um pouco mais à frente, porque é um cara que tem aí a qualidade para fazer com que essa bola chegue para o Derek finalizar. 38 minutos e meio, primeiro tempo, 1-0, o Corinthians está ganhando, sai jogando mais uma vez, Camacho com ela, toca na bola pro Derek, protege bem a marcação, vai para cima dele, tenta a finta, chega a marcação corintiana, aperta, rouba a bola, Torres, na sobra para fazer o domínio, quando passa, passo errado, o Mike agradece o presente, já devolve pelo lado esquerdo com o João Vitor, carrega a equipe do Bugre do campo de ataque, deu uma pedalada, ajeitou do lado, o Mike se apresentou, bico da grande área, na ponta canhota, faz o domínio, devolve com o Matheus Bueno, recebe novamente o Mike, na perna esquerda, levantamento, segunda trave, passa por todo mundo, lá do outro lado, só acompanha lá o Romero, abre o braço, fala é nossa, a bola vai para fora, arremesso manual para a equipe do Corinthians no campo defensivo. Já passamos de 39, hein? Estamos chegando na reta final deste primeiro tempo aqui na Neoquímica Arena, está dando Corinthians 1-0. Romero marcou a 27 minutos deste primeiro tempo, de voleio, hein? Não foi de cabeça não, hein? Foi de voleio. É isso, Pio, tem gol aí, Pio? Tem gol e a virada do Capivariano para cima do Noroeste. Agora Capivariano 2, Noroeste 1. 39,5. É o primeiro tempo, tem outro arremesso manual para o Corinthians lá na esquerda. Aliás, é isso mesmo, na esquerda defensiva do Corinthians. Tá lá o Hugo para fazer a cobrança, joga ali pelo meio. Rojas veio, não domina a bola. Chega a marcação do Bugre, recebe a falta o Anderson. É falta para o Guarani, é falta para o Bugrão. O árbitro pede que o Maicon deixe ali a cobrança da falta. Agora ele cobra, só que na contramão. Começa lá com o zagueiro. Devolve a bola com o Diogo Matheus. Sai jogando o Diogo Matheus, dá um tapa na bola pelo lado esquerdo. Rayan recebe em primeira, faz o passe lado esquerdo. Matheus Bueno, que vem na lateral esquerda. O Mike está frente à lateral do campo. Matheus Bueno devolve lá no sistema defensivo. O Mike abre os braços aqui e o Humberto Loser vai à loucura. Deu um tapa na bola mais uma vez. O Guarani que vem para o campo de ataque. Léo Santos tocou. Diogo Matheus, Léo Santos recebe. Faz o domínio, faz a abertura lá pro lado do direito com o Anderson. Faz o domínio, fez a finta, briga pela bola, carrega o zagueirão, vem de atacante, a bola chega lá na frente, chega a zaga por baixo para fazer o quarto, era o Hugo que dava do lance, para dar um tapa na bola, bota para fora, revista manual para o Guarani, já cobrando o Anderson, fica com ela mais uma vez, rola a bola do lado, mais uma vez o zagueirão, Léo Santos tenta o toque na bola, briga por ela, a zaga do Corinthians, chega por baixo, tenta sair jogando, o Anderson comete falta. Comete a falta, o jogo tá parado, é falta em cima do Romero, autor do gol do Corinthians, Lupe. O Anderson tentou fazer o desarme, mas antes de atingir a bola, atingiu o tornozelo do Romero. O árbitro bem pertinho do lance, marcou a falta pro Corinthians. Caetano, zagueiro, não tem pressa, vai pra cobrança. Timão vence 1-0. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 41 minutos de bola rolando do primeiro tempo do jogo. É a Série 1, é o Paulistão que tá em andamento, hein? Primeira rodada, aliás, já tá chegando ao final. E você vai sabendo tudo e acompanhando tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Aqui na Neoquímica Arena, o placar está assim, ó. Corinthians! 1 pro Corinthians, Romero marcou a 27 minutos. Guarani! Nada pra equipe do Bugrão, Pio. Central da Bola. No outro jogo em andamento pelo Paulistão, a Inter de Limeira vai vencendo a Portuguesa por 1-0, 42 do primeiro tempo. Pela Série A2, 2 jogos já no segundo tempo. A Ferroviária vai batendo o Juventus por 2-1 e o Capivariano fora de casa vencendo o Noroeste também por 2-1.
41,50. Pois não, Lupe. Jogadores do banco de reservas do Guarani, 6 jogadores do banco estão em trabalho de aquecimento. Já no Corinthians também, Mano Menezes coloca todos os reservas para aquecer. No Paulistão também só pode aquecer metade do banco e tem que trocar metade ou no Paulistão pode todo mundo? Então, o Corinthians tem dois goleiros não estão aquecendo e mais um de linha. Mas no total, 1, 2, 3, 4, são 6. E 6 também no Guarani. Acho que o protocolo é o mesmo. Muito bem, então. Vamos que vamos. 42,5. Corinthians sai jogando lá pela esquerda. Trabalha a saída de bola ali com o Maicon. Domina a bola, aperta a canhota, inverte a jogada. Lançamento para o Fagner. Na ponta direita, o Fagner recebe categoria, coloca no gramado. Puxa pelo bico da grande área. Prepara de canhota. Batida para fora do gol. Sai à direita do Douglas Borges e perde em linha de fundo, Lupe. Wagner mais uma vez pelo lado direito, não sei se ele cruzou ou se ele chutou. A bola quicou dentro da área, passou por todo mundo, se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado pelo Douglas Borges. Eu acho que deu uma coisa nem outra, viu, Lupe? Ele bateu na bola, ela saiu, foi pra... Seja o que Deus quiser, né? Vem Guarani para o campo de ataque, lá pela direita, a bola enfiada, o lançamento era pro Reinaldo, chega a zaga do Corinthians para fazer do quarto. Maicon protege a bola, escapa da marcação, puxa pela meia, devolve com o Caetano, começa de novo no sistema defensivo. Tocando a bola o Corinthians, a saída ali com o Torres. Estreante da noite aqui na Neoquímica Arena. Toca a bola com o Fagner. Fagner devolve no Félix Torres para fazer o domínio. O zagueiro do Corinthians devolve no Cássio. Ajeita a bola, perto da canhota. O Cássio busca alguém pro passe. Ninguém se apresenta ali. Toca com o Caetano lá do lado esquerdo. Vai trabalhando a saída de bola a equipe do Timão. 1-0 Corinthians, está ganhando. Depois do gol deu uma esfriado o jogo, né, Carlos? Deu uma esfriada, o Corinthians acalmou o ímpeto, que era natural, e o Guarani sentiu um pouco, né? O Guarani já não leva mais perigo depois de ter tomado gol, não consegue encaixar mais os contragolpes, os passes, principalmente no setor ofensivo, eles não estão saindo com qualidade, o Corinthians vai controlando o jogo. E vem Timão, bola no ataque, lançamento é feito lá pela esquerda, chega por baixo, o Diogo Matheus para fazer a roubada, briga pela bola, a equipe do Timão chega por baixo, rasgando, o Raniel deu um bicão na bola, quis papo não, jogou para fora, tiro de meta para a equipe do Corinthians. E o Douglas Borges também não trabalhou no jogo, né? Tá 1-0 pro Corinthians, mas ele fez uma defesa. Aliás, um jogo de poucas finalizações, né? O Guarani chegou mais, o Guarani exigiu um pouco mais do Cássio. O Cássio trabalhou mais que o Douglas Borges. Embora o Corinthians tenha aí um ímpeto forte, principalmente jogando em casa, estreia de Campeonato Paulista, foi um jogo de poucas finalizações. 44,5. Finalzinho de primeiro tempo aqui na Neoquímica Arena, hein? Vai subir a placa ali, Vinícius Furlan tá ali na lateral do campo para mostrar a placa de acréscimos do jogo daqui a pouquinho. Está chegando a equipe do Guarani lá desse. Opa! Rayan jogou no contrapé do Mike, a bola foi para fora, arremesso manual de graça para a equipe do Corinthians. O Fagner está lá para fazer a cobrança, hein? Tem pressa o Fagner. Arremesso manual cobrado, só que na contramão começa com o Félix Torres. Campo defensivo do Corinthians, ajeita a bola perto direita, fez o passe com o Maicon. Círculo central do campo, ajeita a bola. Lá pelo lado esquerdo com o Hugo, recebeu, dominou, marcação, encostou para cima dele, devolve a bola com o Maicon mais uma vez com o Caetano. Fez o passe de um lado de outro para fazer a roubada de bola. E mais uma vez. Toca a bola mais uma vez. Mais dois. Mais uma vez. Vamos a 47 então neste primeiro tempo, hein? Tô vendo aqui o replay do gol. Rafael Pio. Foi nem de voleio, foi quase uma bicicleta, né? O gol do Romero, né, Pio? Foi um golaço, né? É verdade. Um pouquinho mais deitado seria uma bicicleta, né? Olha o Corinthians, vem pro ataque, lançamento feito, chega, zaga do Bugre para fazer o guarde, o Fagner encosta na marcação para cima do João Vitor, fez o passe esquisito ali pelo meio, na fogueira, bola recuada, Douglas Borges, chega à frente ali do Yuri Alberto para dar um bico na bola, joga para fora do campo, que jogada esquisita do Guarani, ali quase que entregaram o ouro ali pro Yuri Alberto, viu, Lupi? Se não fosse o Douglas Borges, o Yuri Alberto provavelmente faria um segundo gol. O Guarani tenta sair jogando, mas não consegue no campo de defesa. Futebol Globo, Sevilha, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Corinthians vai mantendo a bola no campo de ataque ali pela intermediária com o Maicon. Faz a abertura pela direita, Félix Torres faz o domínio, zagueirão vem para o campo de ataque, encontra o passe ali pelo meio. Passou, cortou ali pelo meio, vem a zaga do Guarani para fazer o corte. No contra-golpe, João Vitor escapa pela ponta canhota, bota a velocidade, o Caetano saiu lá do outro lado para fazer a cobertura, vem pelo meio, João Vitor quando não tapa na bola, à frente da grande área, passe errado, o Maicon fica com ela. Romero dá um chapelaço para cima, do Matheus Bueno.
Aí foi dar outro chapéu pra cima do Matheus Bueno. Aí o Matheus Bueno falou, aqui não, viu, Lupe? Só que aí nessa brincadeira toda ele recebe cartão amarelo, né? Camisa número 18, Matheus Bueno. Ele tentou impedir ali o segundo chapéu. Deu com o braço na cabeça do Romero e recebe cartão amarelo 18, Matheus Bueno. É o primeiro cartão amarelo do jogo. Não pode perder a cabeça, né, Carlão? Ainda mais um jogador de marcação, pois né? É. E o que nós falávamos do Guarani, errar passes na fase ofensiva. O João Vitor teve um contragolpe. O contragolpe se ofereceu para o João Vitor aqui do lado esquerdo, não levantou a cabeça e tocou o jogador de Corinthians, desperdiçou uma boa oportunidade. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui na Neoquímica Arena. 1 pro Corinthians, nada para a equipe do Guarani. Vem aí, central da bola, Rafael Pio. Central da bola. Apresentação, Rafael Pio. 18h48, final de primeiro tempo na Neoquímica Arena, vai dando o Corinthians, golaço de Ángel Romero, 1-0 pro Timão, é a estreia do Bugre dentro do Campeonato Paulista, bola rolando ainda no Paulistão, no outro jogo em andamento, tem gol da Portuguesa, Luzinha empata aos 48 minutos da primeira etapa, agora a Portuguesa 1, Internacional de Limeira também 1, mais cedo com Oscar Ulisses, você acompanhou aqui na CBN Campinas o empate do Novo Horizontino com o Palmeiras, já no finalzinho também, em último lance de jogo, o Verdão vencia com gol de Rafael Veiga, depois o William Farias marcou para o Novo Horizontino, final de jogo 1-1 no Jorge Ismael de Biasi. Ainda neste domingo pelo Paulistão, o São Bernardo bateu o Ituano lá em São Bernardo do Campo por 2-0. Antônio Lupe, jogadores saindo, obviamente, jogadores do Corinthians aplaudidos pelo torcedor do Timão, né, Antônio Lupe? Daqui a pouquinho, Antônio Lupe já foi lá pros meandros, pro subsolo lá da Neoquímica Arena para pegar aquele lanchinho que é preparado, inclusive, pela assessoria do Timão, Lupe. Não, eu tô indo já, eu tô a caminho, tá? Mas antes, eu deixo registrado aqui realmente que a torcida do Corinthians aplaudiu e muito os jogadores depois do primeiro tempo, até porque o Corinthians vai vencendo por 1-0. Reparei nos jogadores do Guarani, rapidamente deixaram o gramado, foram em direção ao vestiário. O técnico Humberto Louser gesticulou muito durante o primeiro tempo e até pelo fato de já ter colocado os jogadores no aquecimento, não sei não se o Bugre volta com algumas mudanças para a etapa final, viu, Pio? Valeu, Antônio Lupe, vai dar aquela descansada para daqui a pouquinho trazer todas as informações direto do gramado lá da Neoquímica Arena. E aí, será que Humberto Louser vai mexer no time? Guarani começou bem, mas depois do gol aí não tem jeito. O time da casa, e ainda por ser o time grande, cresce, né, Carlão de Freitas? Sem dúvida alguma, Pio. O Guarani começou um pouco assustado com aquela pressão que é natural, né, que o Corinthians exerce aqui na arena até os 10 minutos e o Guarani não conseguiu escapulir. A partir do momento que o contragolpe foi se encaixando, o Guarani cresceu no jogo, desperdiçou oportunidades, exigiu do goleiro Cássio, mas aí na jogada fatal que o Corinthians tem pelo lado direito, o Fagner fez o cruzamento e o Romero pegou um chutaço, um gol muito bonito e abriu o marcador. Com a vantagem no placar, o Guarani não conseguiu se recompor. E o Corinthians passou a administrar o jogo, levando este 1-0 para o intervalo. Mas o Guarani deu uma resposta boa. Nesta primeira etapa, mostrou que tem condições sim de equilibrar e de repente até buscar o empate na etapa complementar. Daqui a pouquinho o Carlão de Freitas vai analisar muito mais sobre esse primeiro tempo e também já trazer aí o prognóstico para a segunda etapa, o que precisa o Bugre, além, claro, de gols, né, para reverter essa situação. Deixa eu mandar abraços aqui para a rapaziada que tá com a gente no youtube.com/CBN Campinas, o Rosenildo Silva, grande Rosenildo, abraço para você, meu amigo. Luciano da Silva também, será que são parentes? Estão aqui, a Vânia Santos, rapaz, a Vânia tá empolgada com o Corinthians, hein, tá dizendo que vai ser 4-0 pro Timão. Um abraço também pro Chicão Toninho, Chicão Toninho, o rei do torresmo, 2-1 pro Bugrão, tá dizendo aqui o Chicão Toninho. O do Corinthians já saiu, hein, Chicão? Faltam os dois do Bugre agora pra reverter essa situação e pra você cravar aí no bolão.
Bola em andamento também pela Série A2 do Campeonato Paulista. Aliás, já no finalzinho, hein? Os 2 jogos. Ferroviária vai batendo o Juventus por 2-1 e o Noroeste vai perdendo lá em Bauru para o Capivariano. Bom início de Série A2 do Campeonato Paulista para a equipe do Capivariano. O Leão também vai fazendo 2-1. Nossa, sequei, Marcelão. Mas sequei bonito. Gol do Noroeste. Já 46 minutos do segundo tempo. Empatam Norusca 2-2 lá na cidade de Bauru. Daqui a pouquinho a gente traz todos os resultados do Campeonato Paulista nesta rodada, tanto da Série A1 quanto da Série A2 e os estaduais pelo Brasil. Continue participando com a gente, mande o seu alô, mande o seu recado no 19 991869070, o nosso WhatsApp, ou então através do youtube.com/CBN Campinas. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. 18h55, intervalo de jogo lá na Neoquímica Arena com gol de Romero. O Corinthians vai batendo o Guarani por 1-0. João Silva tá mandando mensagem aqui pra gente no youtube.com/CBN Campinas. Boa noite, Rafa Pio. Aqui é João Silva de Hortolândia, sempre ligado nas programações da CBN Campinas. Valeu, João. Obrigado, meu amigo. Tá sempre aqui ligado com a gente. Deixa eu voltar lá pra Neoquímica Arena, pra cabine mais bem posicionada do estádio do Corinthians, para Carlão de Freitas falar um pouquinho mais a respeito dessa situação do Regis, né? Porque, sem dúvidas nenhuma, um dos principais jogadores do elenco. E aí a gente fala de uma rota de colisão aí entre o principal jogador ou um dos principais jogadores do elenco com um treinador que tem um histórico muito grande também com o Guarani, que já tem um peso nessa camisa também. Não é nada legal para começo de temporada, né, Carlão? Não é nada legal, isso afeta o ambiente do time, né? Afeta o dia a dia do elenco e afeta tecnicamente, né, Pio? Porque nós estamos falando hoje, e eu falo sem medo de errar, do melhor jogador tecnicamente do Guarani. Ah, mas o 2023 do Regis foi ruim. Não foi ruim, foi muito ruim, né? Nós esperávamos muito do Regis na Série B do Campeonato Brasileiro e não aconteceu, né? A gente sabe de alguns problemas extracampo, problemas pessoais que o Regis enfrentou, né? Isso afeta realmente o psicológico de um atleta profissional. Ele não conseguiu ter sequência, pouco ajudou na campanha do Guarani. E o contrato dele foi renovado automaticamente, né? Então, o 2024 ainda é
Mas antes na pré-temporada, era a Carlão, esperança do Guarani. Oi, Pio. Acho que tem uma chamada do... Não, achei que tinha uma chamada do Lu. Pode seguir, Carlão, desculpa. E o 2024 era a esperança do Regis Luzir, de aparecer, de voltar a ser aquele Regis versão 2021. Mas também a pré-temporada foi complicada do Regis. As informações que a gente tem diz que ele chegou bem fora de forma, Pio. Não chegou legal. E aí o Humberto Louser, que não rasga a nota de 100, passou a colocá-lo no time de baixo, ele ficou insatisfeito e aí entra o ruído. Aí entrou em rota de colisão com o professor e o professor o puniu, né, tirando aí da lista de inscrição para a primeira partida. Vai ser a novela da semana. Vamos ver como que o Guarani vai administrar esta situação do Humberto Louser, que é o comandante, e o Regis, que se indispôs. Agora, tecnicamente, o Regis é importante. O Guarani sente falta do Regis hoje aqui. O Regis informa, o Regis Fininho seria o titular do Guarani hoje. Então vamos ver como que a diretoria do Guarani, como que o CA vai administrar esta situação. Agora, uma coisa é certa, Pio. O Regis, tecnicamente, é o melhor jogador do Guarani. Você acha que o Humberto seria juvenil a tal ponto de brigar com o Regis por vaidade e abrir mão de um jogador como ele no time titular? Ou será que o Regis chegou meio desmotivado, né? É a pergunta que fica. Não sei, vamos ver como que vai ser esta novela. Regis e Humberto Louser. Eu espero que o Guarani seja o beneficiado nessa história, né? E que o Regis possa ou voltar a uma melhor forma, o Humberto também possa aí perdoar ou, né, rever alguma posição, para que o Guarani não seja aí o principal prejudicado nesta história toda. É, aquela situação, acho que o Humberto já passou, ele nunca teve isso, mas também já passou da fase de ter qualquer questão de vaidade, né, Carlão? E aí, para também não perder o elenco, poxa, às vezes todo mundo chega bem, aí o cara não chega e o cara também quer bancar ele perde o elenco. Fica complicado, ele é o comandante, né? E, cara, pela experiência que a gente tem no futebol, ele não iria abrir mão do Regis à toa, sabe? O Regis é importantíssimo. Então tem algum problema, sim senhor, e eu espero que o Guarani possa resolver, né? O departamento de futebol possa resolver da melhor maneira possível, para que o time, para que o elenco não seja o punido nesta história toda. Deixa eu dar uma passada nos resultados aqui pelos campeonatos regionais, lá no Amazonense, hein? Jogos já encerrados. Amazonas perdeu pro Manauara por 2-1 e a equipe do Manaus empatou com o Atlético Rio Negro por 0-0. Taça Guanabara, Campeonato Carioca, já encerrado, o Fluminense venceu a Portuguesa por 2-1. Bola rolando, os dois jogos ainda no primeiro tempo. O Nova Iguaçu vai batendo o time reserva do Flamengo por 1-0 e o Volta Redonda vai vencendo o Boa Vista também por 1-0. Às 8 da noite tem Sampaio Correia do Rio de Janeiro contra a equipe do Vasco. Campeonato Catarinense, jogo já encerrado, Inter de Lages e Concórdia ficaram no 0-0. Intervalo de jogo, o Brusque vai vencendo o Barra fora de casa por 2-1. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, tem Avaí contra o Nação. Pelo Campeonato Gaúcho, jogo já encerrado, Internacional bateu a Avenida por 1-0. Jogo em andamento, começou agora há pouquinho, o Guarani lá de Bagé vai empatando com o Ipiranga por 0-0. Pelo Campeonato Paulista, o Paulistão 2024, mais cedo, com a transmissão de Oscar Ulisses, Novo Horizontino e Palmeiras ficaram no empate lá em Novo Horizonte por 1-1. Jogo já encerrado, o São Bernardo venceu o Ituano por 2-0. Os dois jogos no intervalo, Corinthians 1, Guarani 0, Internacional de Limeira 1, Portuguesa também 1. Série A2 do Campeonato Paulista, jogos já encerrados neste domingão. Portuguesa, Santista e Taubaté ficaram no 0-0. São Bento e Primavera, jogo que começou ontem, por conta das chuvas, foi interrompido lá em Sorocaba, teve reinício hoje às 10 da manhã. O São Bento bateu o Primavera de Indaiatuba por 3-0. O Comercial ficou no empate com o Rio Claro por 2-2. Jogo já no finalzinho. Ferroviária vai batendo o Juventus por 2-1 e já encerrado, Noroeste e Capivariano ficaram no empate por 2-2. E agora o Carlão de Freitas vai analisar o que foi o primeiro tempo e também o que ele espera para a segunda etapa de até aqui. Corinthians 1, Guarani 0 no... O comentário do jogo. Olha, Pio. Opa.
A bola é sua, Carlão. Beleza, Rafaelzinho Pio. Olha, o jogo começou da maneira que nós esperávamos, né? Um Corinthians tentando se impor, um Corinthians com uma intensidade gigantesca, uma agressividade, né? E o Guarani teve a concentração necessária para não tomar o gol, né, nesses primeiros 10 minutos, porque se tomasse o gol, iria colocar por água abaixo toda a estratégia elaborada pelo técnico Humberto Louser. A partir dos 10 minutos, já os ânimos serenados, o Corinthians acalmou um pouquinho mais, o Guarani conseguiu se impor. Conseguiu encaixar contragolpes pelo lado esquerdo com o Mike, com o Reinaldo, pelo lado direito com o João Vitor e com o Diogo Matheus, o Derek também sendo importante nesta criação, no meio-campo com a marcação ajustada. E o Guarani desperdiçou oportunidades. Uma com o Derek para fora, né, uma finalização, cruzamento do lado esquerdo, ele não foi feliz na finalização. E outra com o Léo Santos de cabeça. Aliás, o Léo Santos faz um bom jogo, mesmo tendo se confundido com o Ryan na marcação do Romero no gol do Corinthians, mas faz um bom jogo, um jogo de segurança. E ele desperdiçou uma oportunidade. Só que a partir dos 18, 19 minutos, a principal jogada do Corinthians começou a acontecer. Pelo lado direito, com o Fagner, com o deslocamento do Romero fechando, com o Yuri Alberto se movimentando, confundindo o sistema defensivo do Guarani. E aí o Corinthians cresceu. Criou uma oportunidade clara com o Maicon nesse tipo de jogada, né? O Fagner centrando e o Maicon chegando, quase, né? A bola passou raspando a meta do Douglas Borges e na sequência saiu o gol. Também nesse tipo de jogada, com o Fagner cruzando e chegando o Romero como um elemento de surpresa. Então seria importante sim ajustar essa marcação do Mike, os volantes ajudarem também na retaguarda, porque o Corinthians ele é intenso por esse setor. As jogadas saem sempre por esse setor com o Fagner, que mesmo veterano vive um momento incrível, né? Tem muita força por aquele lado. E evitar os erros de passes, né? Depois de ter tomado o gol, o Guarani sumiu, aceitou, sentiu o golpe e errou muito nas ações ofensivas. João Vitor errando passe, Matheus Bueno, até falei com o Cabelo, de repente adiantar um pouquinho mais o Camacho, que tem essa qualidade, que consegue fazer essa bola chegar com um pouco mais de qualidade, e traz o Matheus Bueno para o primeiro volante, o próprio menino Wenderson também. Mas é um Guarani que teve um bom comportamento, teve a personalidade, teve possibilidade de fazer o gol, mas aí deu vacilo e tomou o gol do Corinthians. Eu acho que para a etapa complementar, permanecer com a personalidade que teve do momento do minuto 10 até os 20, 25 por aí, e claro, errar menos passes, principalmente quando estiver com a posse de bola no campo ofensivo, para não dar o contragolpe para o Corinthians, que é um contragolpe muito perigoso. Esse é o Carlão de Freitas analisando esses primeiros 45 minutos. E aí, Antônio Lupe? E aí que eu passei na frente do cover do Cássio, do Bidu e do Yuri Alberto. Cara, os caras são iguaizinhos, né? O do Cássio, eu tô do lado dele, depois vamos dar uma foto. O do Cássio, não é possível, deve ser filho dele. Faz uma selfie. Faz uma selfie. É que eu tenho vergonha, mas cara, eu tô dando risada sozinho. Alguém mudou, Antônio Lupe? Não, as duas equipes, as mesmas que terminaram o primeiro tempo. Aqui também não mudou, ele está de volta para todo o segundo tempo de Corinthians e Guarani. Vai, Cabelinho! Apita o árbitro! Bola tá rolando! Segundo tempo de jogo aqui na Arena, na Neoquímica Arena. Corinthians! Guarani! Placar do primeiro tempo, 1-0 Corinthians. O Romero marcou a 27 minutos do primeiro tempo. A bola já tá rolando nessa segunda etapa. Guarani com ela lá no arremesso manual, lá pelo lado esquerdo. Quem chega lá é o Mike para fazer a cobrança. Joga a bola em direção ao contra-ataque. Sobe a zaga do Corinthians para fazer o corte. Joga a bola para fora. Ranieri de cabeça tocou para fora. Outro manual para a equipe do Mugrão. Lá pela esquerda o Mike vai se ajeitando lá. O Corinthians vai apertando a marcação. O Guarani vai buscando espaço. O Mike procurando alguém para tocar a bola. Faz o arremesso manual. Fagner corta, joga para fora. Em outro manual que favorece a equipe do Guarani. É lá pela esquerda. O Guarani vai de lateral em lateral. Vai galgando o espaço ali no campo de ataque. Mais uma vez o Mike vai para a cobrança com as mãos. Ele busca alguém para fazer o passe. Tem o Wenderson ali pelo meio. Tem também o Matheus Bueno. Ele joga no Wenderson de primeira. Tocou no Matheus Bueno. Inverte a jogada. Busca alguém do outro lado. O lançamento foi feito pela direita. Quem chega para fazer o domínio. Tocou de calcanhar. A bola é boa para o Diogo Matheus. Vem bola para a grande área. Desvio de cabeça. Para fora do gol. Sai à direita do Cássio.
recheio firme e forte do Reinaldo. Chegou até a segunda trave. Quase o Guarani empatou o jogo no comecinho do segundo tempo, Lupe. Jogadaça pelo lado direito do Guarani, cruzamento do Diogo Matheus. O Derek ganhou na velocidade de cabeça. A bola tirou muita tinta do poste direito do Cássio, que só ficou olhando. Quase o Bugre empata no comecinho do segundo tempo. Quase o Guarani faz um gol e seria um belo de um gol do Guarani aí numa bela jogada. O Guarani já recupera a bola, vem para o campo de ataque, sobe a bandeira, impedimento marcado no ataque da equipe do Bugre. Carlão de Freitas, eu respirei para gritar gol. É esta personalidade que a gente pede para o Guarani e está acontecendo. Mesmo a reta final do primeiro tempo, ela foi um pouco abaixo, mas o Guarani está apresentando um bom futebol de coragem. Foi assim no primeiro lance para assustar já, né? Com o Diogo Matheus chegando, o Derek fazendo uma boa partida ali, brigando com os zagueiros do Corinthians. Douglas Borges vai pegar a bola, escorrega lá, mas a bola não sai da área não. Acho que o Lupe está bem na linha da lateral da grande área, ou não, Lupe? Só que do outro lado, né? Aqui no ataque do Guarani, mas realmente o Douglas sai, mas a bola está dentro da área. Tudo normal. Sai jogando aqui pelo Guarani, vem para o campo de ataque com o João Vitor na direita, encara a marcação do Hugo. Ele tenta a finta, o Hugo faz a pressão, ele sai com a bola e tudo. Arremesso manual para o Corinthians. 2 minutos e meio deste segundo tempo, tá 1-0 Corinthians. O Timão está na frente do Bugrão. Toca a bola Corinthians ali pela intermediária com o Ranieri, toca na bola, busca alguém para o passe. A bola vai para fora, arremesso manual mais uma vez para a equipe do Corinthians. Vai se ajeitando ali o Hugo para fazer o arremesso. O Hugo espera ali algumas instruções do Mano Menezes. Ele conversou 15 minutos, um pouquinho mais até do intervalo do jogo, continuando dando instrução ali, que parece que o time voltou para o segundo tempo, não da maneira que ele conversou no vestiário, viu, Carlão? E já tomou um susto do Guarani. O Guarani parece que vem trabalhando muito aqui pelo lado direito, levando perigo ao Corinthians. Matheus Bueno joga na frente e faz o lançamento para dentro da grande área. Cássio antecipa para fazer o quarto ali, porque o Derek chegava voando ali pela direita para cima do Caetano, Lupe. No belo domínio e no belo lançamento do camisa número 18, Matheus Bueno. Só que na velocidade, o Derek não conseguiu alcançar a bola. O Cássio foi mais rápido, fez a defesa. E vem Corinthians, já responde, vem para cima, trabalha lá pelo lado do direito com o Matheus Araújo. Chega a zaga do Guarani para fazer a roubada de bola, tenta tocar ali pelo meio o Matheus Bueno, recebe falta. Jogo está parado, é falta que favorece o Bugrão, já cobrada pelo Anderson. Tem pressa o Guarani. 1-0, Corinthians ganha 33 minutos e 40 deste segundo tempo. Bateu o Diogo Matheus, recebe a bola pela direita, já faz o domínio, busca alguém para o passe. Marcação está longe, ele consegue fazer o passe. João Vitor recebe na lateral direita, devolve para começar de novo com o Léo Santos, faz o tapa na bola ali com o João Vitor. João Vitor faz a tabelinha com o Anderson, a bola espirrada, chega pelo meio campo, briga pela bola o Ranieri, leva melhor, o Ryan já dá um tapa nela, faz a abertura lá na esquerda para sair jogando a equipe do Bugre, recebe novamente ali o Ryan, faz o domínio, joga de um lado, é o Camacho por ali para fazer o toque, agora sim o Ryan para fazer o domínio no sistema defensivo do Guarani. Passamos de 4 minutos deste segundo tempo, 1-0, Corinthians está ganhando, sai trabalhando mais uma vez o Mike, devolve no Ryan, domina a bola, tem Camacho pelo meio, ele prefere devolução com o Mike recebe, domina, Camacho faz o domínio, domina a bola, livre de marcação, ele já tenta imprimir velocidade no campo de ataque, dá um tapa na bola, faz a abertura com o Anderson, devolve pela intermediária com o Matheus Bueno, de primeira fez o passe na direita com o Diogo Matheus recebe a bola rapidamente, o João Vitor faz o domínio, devolve, Diogo Matheus fez o passe, Matheus Bueno, Diogo Matheus recebeu, preparou o cruzamento, zaga do Corinthians, corta, sobra de bola com o Ranieri, dá um tapa nela para sair jogando com o Romero, tenta a finta, chega por baixo, a marcação do Guarani, o árbitro para o jogo, pega uma falta, favorecendo a equipe do Corinthians no sistema defensivo. Passamos de 5 minutos deste segundo tempo, em 5 minutos deste segundo tempo, Maicon ali para a cobrança da falta, começa com Caetano no sistema defensivo, era o Ranieri, toca na bola com o Torres, encontra ali para intermediário o Matheus Araújo, vai para a fita, rouba a bola, Guarani, Derek de frente para o gol, não, Derek, ele se empolgou, ficou na meia-lua da grande área de frente para o Cássio, enfiou o pé na bola. Chegava lá pela esquerda o Matheus Bueno e pela direita chegava ali também o Camacho, Lupe. Nessa vez o Derek ele foi fominha, não era a melhor opção, chute todo torto depois de uma recuperação de bola no campo de defesa do Corinthians. Reclamou demais o Camacho, o Matheus Bueno, jogadores que tinham condições melhores de finalizar em gol. E parece, né, Carlão, que o Guarani encontrou aquele encaixe na marcação para roubar a bola. Sem dúvida, né? Faz uma marcação ajustada, pressiona a saída de bola do Corinthians, dificulta as ações, né, a parte de criação do Corinthians, e até aqui no primeiro tempo, com 6 minutos, o Guarani vai se impondo.
Vem Guarani mais uma vez para o campo de ataque pela direita do Diogo Matheus. Já recebeu a bola, tem marcação do Romero. Fez o passe do lado com o João Vitor. À frente dele tem o Hugo. Deu um tapa na bola para o Wenderson. Encosta a marcação para cima dele. O Wenderson devolve. Recebeu o João Vitor. Tocou. Diogo Matheus fez o passe pelo meio. Camacho, deve ter jogado. Linda visão do Camacho lá pela esquerda. Trabalhou lá do outro lado com o Reinaldo. Pintou o cruzamento. Vem pelo meio. Cássio! O Derek passou lotado. Se o Derek toca na bola, ela vai para o fundo do gol, Lupe. Se o Derek levanta um dedo, a perna, ele manda a bola para o fundo do gol. O Reinaldo cruzou de forma até sem muita intenção. A bola quicou no gramado, o Derek no carrinho. Se ele estica um pouco mais a perna, levanta um pouco mais a perna, marca o gol de empate do Guarani. Nem o Derek acreditou. Ele olhou para mim e falou assim: pronto. Cuidado. Cuidado, hein? 7 passadas deste segundo tempo. 1-0, Corinthians ganha. Guarani aperta nesse comecinho do segundo tempo, que era o gol de empate, hein? Corinthians vai tocando a bola no sistema defensivo. O Maicon recebe a bola ali pelo intermediário, deu um tapa na bola para o Félix Torres. Lá pelo lado direito, ele rola a bola pela intermediária com o Rojas. Ajeita na perna da canhota, fez o passe com o Ranielli. Outro estreante da noite, o Ranielli. Devolve com o Rojas, faz a finta, abriu. Bela visão lá na ponta do lado direito com o Fagner. Recebeu a bola, voltou pela meia, trabalhou. Ranielli à frente da grande área, vai para a finta, é falta nele! É falta para o Corinthians pela meia direita, é falta para o Timão. Lupe. E a falta existiu, do Camacho. Ele já veio com os braços erguidos para dar a entender que não iria fazer a falta. Só que com o corpo, ele empurra o jogador do Corinthians. É uma falta perigosa, lado direito do ataque do Timão. São 3 jogadores, ou vai direto, ou vai pintar chuveirinho na área do Douglas Borges. Vamos chegando a 8 minutos desse segundo tempo, é falta para o Corinthians pela meia direita. Tem ali uma reunião para cobrança, o Rojas está por ali. Também por ali o Fagner, ficam conversando ali para fazer a cobrança da falta. Todo mundo ali na meia-lua da grande área. Só o Cássio está no sistema defensivo do Corinthians, lá na intermediária do campo do Corinthians. E o Michael próximo ao círculo central do gramado. O restante, todo mundo na grande área. É bom momento para a equipe do Corinthians, que ganha o jogo por 1-0. Romero marcou a 27 na primeira etapa. Tem Corinthians no ataque, é falta lá pela meia direita. O Fagner cochicha ali com o Rojas, que está na cobrança. É Fagner de perna direita, é Rojas de perna canhota. Douglas Borges está preocupado embaixo da trave. Autoriza o árbitro. É falta para o Timão, vem bola para a grande área. O árbitro manda esperar, chama a atenção de alguém lá na grande área. Está atento o árbitro, Fagner passa pela bola. Vem Rojas, perna canhota, bateu. Espalma o goleiro Douglas Borges. Bola subiu, desceu, vem na meia-lua da grande área. A zaga do Guarani faz o quarto. Torres escorregou bonito por ali. Sobra de bola com o Romero. Pintou levantamento, vem bola para a área. Sobe para fazer a defesa. Douglas Borges bota a ordem na casa, Lupe. Foi mais alto do que o Félix Torres, zagueiro que estava se aventurando no ataque. Fez a defesa, Guarani vem pro ataque. Vem Guarani pro campo de ataque lá pela esquerda. Encarou o Derek, a marcação foi para cima, bola cruzada, vem pelo meio. Chega por baixo para fazer o corte, a zaga do Corinthians. Dá um bico na bola, joga para fora e escanteio numa boa chegada do Guarani lá pela esquerda, Lupe. Depois da boa jogada do Derek, na velocidade foi até a linha de fundo, fez o cruzamento, tentando o passe pro camisa de número 20, o Reinaldo, só que antes dele a zaga do Corinthians afastou. Tem escanteio, o Guarani é pelo lado esquerdo. O Matheus vem pra bola. 1-0 Timão. Na minha papeleta eletrônica, que é o quarto escanteio do jogo, 4 do Guarani. Se fosse torneio início, estaria 4-0 pro Guarani. Muito bem. Se tivesse empatado o jogo. Isso. Bem lembrado, Cabela. Escanteio, é pro Bugrão, vai Bugrão! Lá pelo lado esquerdo vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio, escanteio cobrado, bola levantada, fechadinho, desvio, da trave! Guarani! A bola explodiu no travessão, o Cássio não achou nada, a bola veio pro meio, vem Guarani pela direita, Reinaldo, cruzamento na área, sobrou, Matheus Bueno de primeira pra fora do gol. Quase o Guarani empata o jogo, a bola explodiu no travessão, ali pra cima do gigante Cássio, Lupe. No cabeceio do Matheus Bueno, no primeiro pau, ele deu um leve desvio, a bola explodiu no travessão. E na conclusão da jogada foi ele quem finalizou após o cruzamento pela direita. Pegou mal na finalização, só que a primeira, no cabeceio, levou muito perigo, quase Matheus Bueno vai pra rede. Acabou o Corinthians, a saída de bola ali pela intermediária. Ali o Ranielli com ela perto da direita, encontra o Fagner aberto lá do lado direito. Sai jogando, Timão, ele breca, devolve. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da Cheverico Minas.
Vamos chegando a 11 minutos de bola rolando. Primeiro, segundo tempo de jogo. A Arena aqui, Neoquímica Arena. Primeira rodada, Campeonato Paulista. Tem muito futebol este ano aqui na CBN Campinas. O placar da CBN tá assim, ó. Corinthians. 1 pro Corinthians, Romero. Guarani. Nada para o Bugrão. Viu? Central da bola. Pelo Paulistão tem gol lá em Limeira e é da Inter. Agora Internacional de Limeira 2, Portuguesa 1. Tem gol também lá pelo Campeonato Baiano. Bola rolando e gol lá no Campeonato Baiano. Juazeirense vai vencendo Jacuipense. Jogão, hein? Agora por 1-0. Futebol Globo CBN. É o clássico Jujá. Jujá, é isso. Ou Jacu. Bom, então, né? Olha o Corinthians vindo no ataque. Lançamento feito. Yuri Alberto na cara do gol. Bateu pra fora. Tava valendo nada. Sobe a bandeira lá no auxiliar número 2, seu Gustavo Rodrigues. Mas ele saiu na barba ali do Douglas Borges. Bateu pra fora, Lupe. Yuri Alberto. Pra sorte dele, tava impedido. Depois do passe do Rojas, camisa número 10, ele chutou cruzado de frente com o Douglas Borges e perdeu um gol incrível. Só que o lance já estava parado. Impedimento do camisa 9 do Timão. E a torcida do Corinthians pega do pé do Yuri Alberto, que ele perde cada gol, que é brincadeira, né? A gente percebe que ele não tem confiança, né? Parece que ele tem medo do abraço, ele fica assustado quando tem uma possibilidade clara de gol. Tudo bem, o lance já estava impugnado. Mas um cara que veste a 9 do Corinthians tem que mandar pra rede, né, cabeça? Sem dúvida nenhuma, impugnado ou não, joga pro gol. Depois vê o que dá. Depois vamos ver o que dá. Olha o sósia lá. E o Bidu é ex-Guarani, Lu. Ele vai ter que achar outro personagem, né? Que beleza, hein? 12 minutos. Você fez a selfie, Lupe? Ainda não pode tirar foto aqui, senão eu sou punido, né? Eu espero acabar o jogo. Manda ele esperar você lá depois. Já conversei. 13 minutos de bola rolando em segundo tempo. Sai jogando o Matheus Bueno com ela. Rola a bola com o Rayan, lado esquerdo. Campo defensivo, já bota lá no ataque pela esquerda com o Mike. Domina, pertinho da lateral do campo, devolve mais atrás com o Rayan. Mais uma vez o sistema defensivo. Guarani vem pro campo de ataque, vai trabalhando a bola, vai descendo com o Rayan. Ele levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe. Encontra aberto lá da esquerda o Reinaldo, que tenta a finta, perde a bola, recupera a equipe do Corinthians. Vem lançamento pro Yuri Alberto, chega por baixo para fazer o corte ali no meio. Léo Santos. Não brinca assim, Léo Santos. Não brinca assim, Léo Santos. Numa finta dessa, perde a bola, Lupe. Perde a bola, mas até que foi bem na recuperação ali do Yuri Alberto. E agora tem falta pro Guarani, lado esquerdo do ataque. Falta em cima do Mike. Já vai se levantando lá o Mike. É falta que favorece a equipe do Bugrão. Vem pro ataque o Guarani em busca do gol de empate. Tá 1-0 pro Corinthians. Gol marcado pelo Romero lá no primeiro tempo, aos 27 minutos. E um belo gol do Romero, hein? Gol de voleio, quase uma bicicleta do Romero, golaço do Romero no primeiro tempo aqui na Neoquímica Arena. É falta pro Guarani, lá do lado esquerdo. O próprio Mike vai ajeitando, sofreu a falta, já vai se ajeitando lá para fazer a cobrança da falta. Todo mundo lá na meia-lua da grande área. Tá preocupado o Cássio, torcedor do Corinthians, continua empurrando o timão. É falta pro Guarani, vem bola pra área, tá todo mundo lá na grande área. Guarani. Mike na cobrança, autoriza o árbitro, pintou o levantamento pelo meio, sobe Yuri Alberto para fazer o corte de cabeça na sobra pela lado direito com o Diego Matheus, faz o cruzamento novamente de novo, Ranieri agora para fazer o corte, a bola vai para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas com 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Opa, a galera tá mandando mensagem aí, diz aí, Pio. O Leandro Cabelinha, tá lá na Bahia, tá dizendo que é o maior corintiano do Brasil e tá dizendo que hoje vai ser 2-0 pro Corinthians. O Cris Salvione tá com a gente também, dizendo que o Corinthians é o seguinte, Cássio Romero, o resto pode mandar tudo embora. O Isaías tá dizendo, vamos Bugrão pra virar e tá acreditando num 3-1, hein? O Leandro é da Bahia. Ele tem que falar do clássico lá do Juazeirense e Jacupiense, é isso? Ele conhece bem, ele tá lá pertinho. Então, tá lá, fala pra gente esse clássico aí. Fala aí, Leandro. 15 minutos e meio desse segundo tempo, vem Guarani pelo câmera ataque, trabalha a bola lá pela esquerda com o Mike, tem marcação pra cima dele, gingou de um lado, do outro na frente do Matheus Araújo, fez o toque do lado com o Matheus Bueno, tenta o passe, chega a marcação pra cima dele, quem chegou fazendo a marcação firme e forte ali foi o Rojas, na recuperação de bola, sobra a equipe do Guarani com o Matheus Bueno, perdeu a bola, lançamento feito, o Rojas ele rouba a bola,
e ver adiantado o Douglas Borges, que quer meter a bola no meio campo, Lupe. Se ela tivesse direção do gol, não sei não, hein? Depois de um erro do Matheus Bueno, que pediu desculpas aos companheiros. Humberto Louser mexe 2 vezes, 23. O Wenderson tá indo embora. Vem o 33, que é o Gustavo França. Gustavo França, 33, está no jogo na vaga do Wenderson com a 23. E tem mais uma troca, tá indo embora o camisa de número 20, Reinaldo. Reinaldo vai embora com a 20. 27, Gabriel Santos está no jogo, o cara nova do Bugre. Jogou o ano passado pelo Sport, pertence ao São Bernardo, contrato de empréstimo até o fim da Série B. Muito bem, as trocas da equipe do Guarani. Então vamos repetir para mim, por gentileza. O Wenderson foi embora, certo, Lupe? 33, Gustavo França entrou no lugar dele. Ok, e o Gabriel Santos entrou no lugar do? Reinaldo 20. Reinaldo 20. Muito bem, anotado aqui na papeleta e o Carlão vai falar para nós. O que pretende o Humberto Louser com essas mudanças, com a entrada da dupla GG? É verdade, a dupla GG, o Reinaldo deve ter cansado, né? Entra aqui o Gabriel Santos para trabalhar pelos lados do campo e o Gustavo França é um cara da criação. Ele abre mão do Wenderson, deve recompor um pouco mais ali o Matheus Bueno junto com o Camacho. E o Gustavo França vai ser o responsável por tentar municiar o ataque do Bugre. Fala a bola, a equipe do Corinthians que vem para o campo de ataque, sobra de bola ali pela intermediária. Raniel dá um tapa nela, faz a abertura na ponta canhota. Era para o Hugo, que chegava aí na ponta esquerda, mas a bola vai para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. 17 minutos e meio, segundo tempo. 1-0, o Corinthians continua ganhando aqui na Neoquímica Arena. O Guarani está melhor nesse segundo tempo, né, Carlão? Consegue equilibrar. O início do Guarani foi melhor ainda, né? Com chances desperdiçadas, bola na trave, o Derek dando um trabalho danado ali ao sistema defensivo do Corinthians. Agora o Corinthians consegue equilibrar. Mas gosto da personalidade do Guarani. Não está com medo, né? Consegue exercer perigo, colocar a defesa do Corinthians numa zona desconfortável. Arremesso manual para o Guarani lá pro lado esquerdo com o Mike. Faz o arremesso, joga do Matheus Bueno, devolve do Mike. O Mike levanta a cabeça, bota na frente o lançamento. É lá na ponta esquerda. O Derek recebeu a bola, fez o domínio, colocou no gramado, protegeu bem a bola, devolve mais atrás com o Gustavo França. Já rolou de volta com o Gabriel Santos lá na ponta canhota. Brecou, girou, escapou bem do lance. Preparou o cruzamento, jogou na área, passa por toda a grande área. Corre para evitar a saída aqui pela direita o João Vitor, mas não consegue. Ela vai para fora. Só arremesso manual que favorece a equipe do Timão. Campo defensivo, lado esquerdo. 18 minutos e meio deste segundo tempo. Registro manual já cobrado. Começa de novo lá no sistema defensivo com o Caetano, perto da canhota, joga para o campo de ataque. Yuri Alberto tenta o domínio, não consegue. A bola espirrada, vem Diogo Matheus brigando pela bola. No bate e rebate, ele sobra a bola. Tem jogador do Corinthians que ficou caído. Torcida chiou uma barbaridade. Gustavo França com ela. Sobra de bola com o João Vitor. Troca da bola, curtinho. Recebe do Diogo Matheus. É falta nele. É falta que favorece a equipe do Guarani pela direita. Os jogadores do Guarani vão reclamar da entrada do Diogo Matheus. Mas o pé do Diogo Matheus, pelo menos daqui de cima, estava longe do jogador do Corinthians, viu, Lupe? Eu também tive essa sensação, viu, Cabelo? A falta aconteceu, o árbitro pegou e marcou a favor do Guarani. O assistente também ajuda o árbitro, mas a falta do Bugre. Agora recebe cartão amarelo por reclamação o Romero. Romero, camisa 11, está amarelado. O segundo cartão do jogo é falta para o Bugre e Diogo Matheus na bola. Diogo Matheus pega a bola, bota embaixo do sovaco ali, fica esperando a autorização para fazer a cobrança. É falta para o Guarani, vai ter levantamento na área de novo. Os jogadores do Corinthians, o Romero foi lá falar com o auxiliar também, o Danilo Ricardo Simão, pois não. E o Romero tem toda a razão, viu? Porque o Diogo Matheus foi quem solou. Deu para ver o número da chuteira na sola? 41,5. É falta para o Guarani pela direita. O árbitro está ali anotando o cartão amarelo. Acho que a caneta dele está funcionando. Demorou para marcar o cartão ali, anotar o cartão amarelo, viu, Lupe? Se precisar da minha eu empresto, viu? Mas depois tem que devolver. Eu não empresto porque eu não uso caneta, né? Então não precisa, não tem como. Então você é da nova geração, né? Pois é. É falta que favorece a equipe do Guarani ali pela direita. Vem bola para a grande área. Na cobrança o Mike de perto da canhota, toma a distância. Todo mundo lá no meio da área. O Cássio está preocupado. Apenas o Hugo na barragem humana. Torcedor do Corinthians apreensivo. Torcedor do Guarani aumenta o volume aí da CBN Campinas. Vem bola para a grande área. Quem sabe o gol do empate do Bugrão. Mike na cobrança, perto da canhota. Levantamento. Guarani. No meio. A bola está viva na área. Chega a zaga do Corinthians para fazer o quarto tiro. Perigo de lá. A bola sobe, desce, sobra ali pela intermediária. Ali na intermediária, Diogo Matheus devolve a bola lá atrás com Douglas Borges para fazer o domínio de perto da direita, despacha, devolve agora ali no campo de ataque. O lançamento foi feito ali com o Hugo. O árbitro pega uma falta do Hugo em cima do jogador Léo Santos
Todo mundo fica pedindo cartão, o torcedor não gosta nem um pouquinho dessa marcação de falta aí, viu, Lupe? Mas foi. Mas foi, a falta aconteceu. E quem ficou bravo agora foi o Mano Menezes. O árbitro olhou para ele, o Thiago Luiz Scarascati, e falou assim: calma, calma. E aí o Mano Menezes não ficou assim tão calmo, mas ele ficou ali com a cabeça baixa em relação à postura do árbitro. Tem um jogador do Guarani caído ali. Deixa eu ver, camisa número 13, é o Diogo Matheus. Ele colocou a mão assim, atrás, assim, eu acho que é o nervo ciático ali no meio, sabe, Lupe? Não, ciático não. Esse aí é do teu companheiro que tá aí do seu lado. Foi músculo, né? Tanto é que aquele spray Salvador Milagroso está sendo enxertado no músculo do Diogo Matheus. E agora o Mano Menezes recebe uma bronca do árbitro. Pro ouvinte que tá acompanhando, que não tá entendendo, né, Carlão? Nós temos um amigo na equipe, ele é atleta, né? É isso, Lupe, ele é atleta? Isso, não, ele acha que é atleta. É isso mesmo, Carlão? É mais ou menos isso. E o nervo ciático tá incomodando. Contundiu de novo, Carlão? Começo de temporada, tá feia a coisa. Eu tenho que encerrar, né, Cabelo? Tem que encerrar, Tem que encerrar. Essa é a receita. O problema é que o corpo pede, mas a cabeça não sabe como. Mas o Carlão, ele só se machuca quando ele joga futebol. Mas joga futebol todo dia. Pois é. Vai jogar peteca, pô. Não é fácil. Esforço é menor. Lançamento errado, bola pra fora, de graça pro Corinthians, arremesso manual. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 22 minutos passados e bola rolando o segundo tempo. Primeira rodada, Paulistão 2024. Placar CBN tá assim, ó. Corinthians. 1 pro Climão. Guarani. Nada para o Bugrão, Pio. Central da bola. 20 minutos do segundo tempo, no outro jogo pelo Paulistão, a Inter de Limeira vai vencendo a Portuguesa pelo placar de 2-1 pelo Campeonato Carioca Taça Guanabara. Bola rolando e o Flamengo vai perdendo para o Nova Iguaçu por 1-0. O Volta Redonda vai empatando com o Boa Vista por 1-1. Vamos chegando a 23 minutos deste segundo tempo. O Diogo Matheus está de volta. O Diogo Matheus está tudo bem com o nervo ciático dele lá. A bola foi para fora, arremesso manual de novo para o Guarani. Vai se ajeitando o próprio Diogo Matheus ali para fazer a cobrança com as mãos. Ele busca alguém para fazer o passe. Ninguém se apresenta também, está todo mundo marcado. Ninguém se apresenta ali para ele fazer a cobrança. Todo mundo marcado. Matheus Bueno chega ali, quem desmarca agora é o Camacho. Escapa bem, vem ali pelo círculo central do gramado, carregando a bola na perna da canhota, dá um tapa nela. Faz a abertura com o Gabriel Santos, lado esquerdo. Ele carrega a bola, chacoalha ali aquele rabo de cavalo para fazer o toque curtinho com o Mike. Ajeita a bola na perna da canhota, ameaça cruzamento, preparou, devolveu. Gabriel Santos com ela, ajeita na perna direita. Deu mais atrás o passe com o Matheus Bueno para começar de novo. Preparou de longe, preferiu o passe, cruzamento, vem bola para a área. Sobe a zaga para fazer o corte. Gabriel Santos na sobra para ficar com elas. Gingou de um lado de outro na frente do Fagner. O Fagner vai acompanhando, ele toca mais atrás com o Mike. Recebeu, dominou, devolveu com o Matheus Bueno, que encontra ali pela meio. Camacho tenta o passe, briga pela bola, bateu em cima do Torres, volta a bola com o Guarani. Gabriel Santos pintou o cruzamento, segunda trave, sobe todo mundo de cabeça. Diogo Matheus tenta o domínio, bola sobra da zaga do Corinthians. Já sai jogando pelo lado esquerdo com o Romero, tenta imprimir velocidade, o camisa número 11 do Corinthians. Ele faz o break ali à frente do Dérico. O Dérico saiu lá da área, veio na captura do Romero, aqui na lateral do campo. Corinthians recua a bola para começar de novo lá no sistema defensivo. 24 minutos segundo tempo, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Olha o Timão no ataque pela esquerda com o Guga, ajeita a bola perto da canhota, faz o break, deu um tapa nela, fez a ligação ali para a entrada da grande área na chegada do Maicon. Marcação do Bugre para cima, o Léo Santos faz a proteção, não deixa a bola sair, ele protege bem a bola ali, gira o corpo, chega o Maicon, toca na bola, o último toque do jogador do Guarani, bola para fora, revista manual para a equipe do Corinthians. E o Hugo fica caído ali, bota a mão ali no nariz, fala com o árbitro para, ajusta a meia ali, mas o arremesso manual está marcado para o Corinthians. Já passamos de 25, aí o toque de 25 minutos, desse segundo tempo. Romero recebe, faz o domínio. O árbitro mandou voltar o arremesso manual. Vai lá o Hugo para fazer a cobrança novamente. Olha ali se não está sangrando o nariz, está tudo bem com ele. O arremesso é manual que favorece a equipe do Timão. Lado esquerdo, o Hugo está por ali com ela. Para fazer o arremesso, Michael sai da área, recebe, devolve com o Hugo, faz a proteção, Matheus Bueno chega na marcação, Hugo fica com ela, tenta o toque, bola enfiada atrás da zaga do Guarani, só tem ali o Diogo Matheus, faz a cobertura, toca para fora, na garantia ele bota para fora, só tem arremesso manual para o Corinthians,
que tenta dar uma esfriada no jogo do Guarani. O Guarani estava tentando mandar no jogo, está tentando esfriar o jogo do Guarani. O árbitro mandou esperar, porque o VAR está analisando alguma coisa, viu, Lupe? Eu não vi nada ali de estranho. Eu sei que tem 2 jogadores ali prontos no Guarani para entrar no jogo. Não sei não o que ele tá vendo. Na verdade são as trocas, 13 e 5. Tá indo embora Diogo Matheus, camisa número 13. Entra o 5, que é o Anderson Leite. Anderson Leite com a 5 tá no jogo na vaga do Diogo Matheus. Anderson Leite veio do CRB. Mais uma cara nova no Guarani. E tá indo embora o 14, que é o Camacho. Camacho 14 está indo embora e está entrando 21 o Lucas Araújo. Lucas Araújo com a 21, remanescente do ano passado, está no jogo. Muito bem, tá aí as trocas, mais 2 trocas na equipe do Guarani. O Humberto Loser já faz 4 trocas, né? E tem mais uma troca aí o Humberto Loser, Carlão. Já mexeu mais 2 vezes o técnico do Guarani. Agora vamos ver quem vai ser aqui pelo lado direito. O Anderson Leite, realmente ele entra, ele que é volante de origem, entra no lugar do Diogo Matheus e vai fazer aqui a ala direita. O Camacho sai por cansaço, né? Entra o Lucas Araújo, que é um volante, não tem a mesma qualidade do Camacho na criação, mas tem um poder de marcação maior. O Guarani precisa voltar a acender o jogo, né? Ter a mesma postura dos minutos iniciais, porque agora o Corinthians já consegue tomar as rédeas da partida, já consegue administrar um pouco mais o jogo. O Guarani precisa colocar um pouco mais de fogo, apostar aí nas jogadas pelos lados, porque nos últimos minutos o Corinthians ficou um pouco mais tranquilo na partida. 27 minutos e meio. Revestimento lá para o Guarani, que vem para o campo de ataque, tenta o toque ali, o João Vitor tenta fazer uma graça. O Hugo já rouba a bola, toca ali pelo meio, o Raniel faz o lançamento, o Yuri Alberto briga pela bola, lá junto com o Rayan. Quem fica na sombra, o Léo Santos, faz domínio, já dá um tapa na bola, faz a abertura pela direita. Tá fresquinho no jogo ali o Anderson Leite. Aqui no meu retorno parece que o Marquito tá dando ar da graça aqui no retorno. Falando aqui no meu ouvido. Tá no seu aí também, Lupe? Tá também. Estamos chegando a 28 minutos. Trabalhando a bola mais uma vez. A equipe do Bugre vem no campo de ataque. Mike recebe lá do lado esquerdo. Fez o passe mais pelo meio. Trabalha mais uma vez ali o Lucas Araújo. Devolve no Mike. Dá um tapa na bola. Gabriel Santos já recebe lá do lado esquerdo. Mais uma vez vai tocando a bola a equipe do Guarani. Vai buscando espaço a equipe do Bugre. Bola recuada. Sistema defensivo. Começa de novo ali pelo meio com o Léo Santos. Encontra aberto pela direita. O Anderson Leite já ajeita a bola na perna direita. Rola do lado. Fez a tabelinha ali pelo meio. Quem chegava ali mais uma vez era o Lucas Araújo. Recebe pela direita o Leite. Anderson Leite com ela. Tenta um tapa na bola. O França não consegue. A zaga do Corinthians faz o corte. Despacha a zaga lá no campo de ataque. Rayan e Léo Santos. Léo Santos chega lá. Léo Santos chega lá para fazer o corte. Tá caído lá o Yuri Alberto. Sentindo a mão e gesticulou ali. Segura a mão. Parece que é meio sério o negócio ali com o Yuri Alberto, hein? Ele bota ali a mão, o próprio Douglas Araújo está pedindo para colocar a bola para fora, o Guarani vem para cima, o árbitro para o jogo, Lupe. Na verdade, foi um acidente de trabalho, porque o que aconteceu? Os 2 jogadores do Guarani meio que bateram cabeça, mas mesmo assim se recuperaram e fizeram ali, na verdade foi o Rayan que fez o recuo para o Douglas Borges. E na disputa, ele acabou pisando ali na mão do Yuri Alberto, que até reclamou de uma falta, mas aqui mesmo de longe não vi nada de errado no lance. O Yuri Alberto tá caído, o jogo tá parado, 1-0 Corinthians. Parece que ele caiu em cima da mão, né, Carlão? Parece que no tombo ele cai em cima do braço, em cima da mão ali. Não teve alguma coisa. Não teve maldade não, mas ele caiu já gesticulando, né, mostrando ali a mão. A gente espera que não seja nada grave, mas não houve maldade por parte do zagueiro do Guarani, não. O Mano Menezes está preparando 2 mudanças ali também, né? Vem o 5 e o 36, viu, Lupe? O 5 é o Fausto Vera e o 36 é o Wesley. Wesley é atacante, né, da base, aquele rápido, jogador veloz. E o Fausto Vera, um dos remanescentes da temporada do ano passado no Corinthians. Daqui a pouco vai subir a placa, daqui a pouco não, é agora. Vai embora o Matias Rojas, camisa número 10. Entra o 5, o Fausto Vera. Fausto Vera com a 5 está no jogo, na vaga do Matias Rojas com a camisa de número 10. Fausto Veras, que inclusive estava meio furioso, né, com a gestão passada, mas enfim, colocaram os pingos nos is. E a próxima troca, camisa número 9, Yuri Alberto, aplaudido, vai embora. Deve ter sido um migué danado aquela lesão. Yuri Alberto, 9, vai embora, 36, o Wesley está no jogo. Eu vou ter que concordar com você, viu? Tá tudo bem ali com o Yuri Alberto, não tem nada não, acho que ele já viu que ia ser substituído. É o famoso migué. Vamos girar tempo e placar no jogo aqui no futebol da CBN Campinas.
Passamos de 30 minutos de bola rolando. E segundo tempo do jogo, primeira rodada, Série A1 do Campeonato Paulista. O placar da CBN tá cheio. Corinthians. 1 pro Corinthians. Romero marcou lá no primeiro tempo. Guarani. Nada para o Bugrão, Pio. Central da Bola. Campeonatos estaduais, 2 gols lá em Florianópolis pelo Catarinense. O Nação, lá da cidade de Araquari, empatou 1-1 com o Avaí, mas na sequência o time do Avaí já marcou o segundo 2-1. Pelo Campeonato Gaúcho, o Inter venceu a Avenida por 1-0. Nota triste desse jogo, Cabela, foi a estreia do goleiro Ivan. No intervalo do jogo, ele rompeu o ligamento cruzado anterior e deve ficar pelo menos 9 meses longe dos gramados. Triste notícia. Escanteio pro Guarani, bola na grande área, sobe de cabeça para fazer o corte. Aliás, os dois zagueiros subiram juntos ali, né? O Rayan e o Léo Santos. E um olha pro outro, mas era minha, não, era minha, Lupe. O Rayan falou que ele estava mais inteiro na jogada. O Léo Santos falou que não viu o Rayan fazendo ali a corrida para trás. Eles se chocaram, quem relou por último foi o Léo Santos. Bola na linha de fundo, o Cássio não tem pressa, até porque o Corinthians vence 1-0 na estreia do Campeonato Paulista. Ô Carlão, a gente sabe que estreia de campeonato é sempre mais complicado. Falta entrosamento da equipe, falta o conjunto. Mas o que você está vendo no Guarani aqui? 32 minutos da segunda etapa. Está perdendo o jogo, mas está agradando o Guarani? Está agradando, Cabela. Eu gosto da postura do Guarani. É claro que também temos que levar em conta, enfrentar time grande é diferente, né? Uma outra dinâmica de jogo. O time grande ele dá espaço. Mas eu estou gostando do Guarani, o próprio sistema defensivo, algumas pequenas confusões, mas está aprovado, pelo menos até aqui. Douglas Borges também. Os estreantes tiveram uma participação regular para boa, né? O próprio Camacho foi um coordenador ali do início das jogadas do Guarani. Estou gostando até aqui, é um Guarani que, se permanecer neste ritmo, né, nas próximas rodadas, tem tudo para cumprir um bom papel no Paulistão. Vamos chegando a 33 minutos deste segundo tempo. O Bugrão vem para o contra-ataque lá pelo lado esquerdo, já faz o domínio por ali para fazer o domínio, toca na bola, Mike recebeu, dominou, ajeitou, marcação do Fagner para cima dele, recua com o Matheus Coelho pela intermediária, encontra ali o Lucas Araújo, mais atrás ele faz o passe com o Rayan, que devolve no Matheus Coelho, dá um tapa para o Mike, aberto pertinho da lateral do campo, lado esquerdo, vem cruzamento por baixo, quem faz o quarto ali pelo meio, e chegou o Ferranielli, dá um toque na bola, tira o perigo dali, volta a bola mais uma vez com a equipe do Guarani para o campo de ataque, Lucas Araújo rola a bola com o Léo Santos, devolve no Lucas Araújo para fazer o domínio ali pela intermediária, Matheus Coelho deu um tapa nela, fez a abertura, recebeu de volta, faz o toque lá com o Mike, livre de marcação, boa bola, pintou, cruzamento, segunda trave, sobe, Hugo de cabeça, tira o perigo dali, devolve mais uma vez ali pelo meio, Anderson Leite, zaga do Corinthians faz o corte, que vem agora é o Rayan, de cabeça para dar uma testada na bola, joga lá para o campo de ataque, dentro do domínio do peito ali, o França, bola escapuliu, sobra de bola pelo lado esquerdo com Wesley, já domina, devolve, para começar de novo com o Hugo no sistema defensivo do Corinthians. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas com 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. 34 minutos passados deste segundo tempo, Wesley recebe do lado esquerdo do campo de ataque do Corinthians, ele vem carregando a bola, tem a marcação do Gabriel Santos, ele toca na bola do lado, o Wesley tenta a finta, o Gabriel faz a roubada, vem com ela, toca na bola, fez o passe com o Derek tenta uma graça, Gabriel Santos chega atrasado, o zaga do Corinthians faz o corte, o Fagner chega com certa, recua para o Cássio, aí jogando o Cássio e perto da canhota para dar um bicão na bola, tira o perigo da grande área, ela volta com o Gabriel Santos, rola a bola mais uma vez com o Derek pela direita, recebeu bem a bola, tem marcação em cima dele, pedalou, ajeitou, perto da canhota, batida para fora do gol! Ele buscou o canto direito alto do Cássio, deu um canhão de perto da canhota. Ele buscava o ângulo, seria um golaço, Lupe. A jogada, ela foi muito perfeita do Derek. Ele recebeu lá na ponta direita, encarou a marcação, trouxe para dentro e buscava o ângulo direito. Ele tirou um pouquinho e essa bola passou muito perto da meta do Cássio. Os jogadores do Corinthians pediam um impedimento do Derek, mas o árbitro considerou a jogada normal. Quase o Bugre empata com o Derek. 1-0, o Corinthians está na frente. 35, toque chega, ele marcou 35. Bola a equipe do Guarani, mais uma vez a recuperação de bola do Lucas Araújo. Toca atrás com o Anderson Leite, que encontra o Matheus Bueno, já fez o passe com o Gabriel Santos. Devolve mais uma vez com o Anderson Leite, deu um tapa na bola ali pelo
Pela zaga central do Guarani, quem sai jogando lá do lado esquerdo, quem fez o passe agora para sair jogando foi o Rayan. Encontra o Mike devolve ali pela intermediária, Matheus Bueno, Rayan faz o domínio, devolve com o Léo Santos. Corinthians fica todo encolhido esperando a equipe do Bugre. Rola a bola pelo lado direito, mais uma vez o Guarani com o Anderson Leite, fez a finta errada ali para cima do Wesley, quase que o Corinthians recupera a bola. Ela sobra com o Rayan, lá do lado esquerdo, toca na bola, vem Léo Santos para ficar com ela, vai tentando buscar espaço a equipe do Guarani. Corinthians fica olhando, o Guarani vai tocando a bola, vai trabalhando, mas quando chega já no campo de ataque, o Guarani não encontra mais espaço, Carlão. O Corinthians fica todo fechado ali, tá difícil pro Guarani. É a arma do Corinthians, né? Ele deixa a bola com o Guarani, se retrai, né? Se torna uma equipe reativa para buscar o contragolpe, principalmente com os meninos pelos lados do campo. Com o Wesley, que ele colocou justamente para isso, né? Para tentar encaixar esse contragolpe. É falta pro Corinthians, é falta lá na lateral direita do Corinthians em cima do Fagner. Foi o João Vitor, é isso, Lupe? Falta do João Vitor, falta de jogo, né? Parou o contra-ataque, puxou ali o camisa número 23, o Fagner. Fagner não gostou, mas o árbitro ele mandou fazer a cobrança de forma rápida. Daqui a pouco o público e rende aqui na arena. Mas o Fagner nunca gosta quando recebe falta. Tá bravo o homem. Sim, e chega forte. Quando ele faz a falta, não tem problema. O Cabela, com a entrada do Anderson Leite, ele entrou, claro, ali pelo lado direito, mas praticamente como um terceiro zagueiro, né? Um terceiro zagueiro pelo lado direito, ele libera um pouco mais o Mike, até porque o Anderson Leite não tem o cacuete ofensivo que tem o Diogo Matheus. Tá lá o Mike fazendo a proteção da zaga do Guarani. Chega o Rayan, dá um bico na bola, mas tentando o lançamento lá pelo lado esquerdo pelo João Vitor. Vem Fagner de cabeça, bota a bola no campo de ataque. Romero não consegue chegar nela. Sobra de bola com o Mike novamente. Fagner encosta, faz a pressão. O Mike protege, sai com bola e tudo. Arremesso manual pro Timão lá no lado direito. Fagner vai se ajeitando lá para fazer a cobrança, levando o torcedor do Corinthians. O Corinthians chega no campo, fazia tempo o Corinthians não chegava no campo de ataque em 37,5. Sobra de bola com o Corinthians, vem bola para a grande área. Pegou ali no peito, dentro da pequena área, faz o domínio. Dá um bicão na bola, o Léo Santos, tira o perigo lá dentro. Guarani tenta sair jogando, briga pela bola, Matheus Bueno na recuperação, já toca a bola com o Derek. Bota velocidade, a equipe do Guarani, desce com o Derek ali pela meia. Ele protege a bola, rola com o Gabriel Santos. Meia à direita, carregou, vem pela meia, no bate-rebate, chega Ranieri por baixo para fazer o corte. Sobra de bola com o Guarani, Matheus Bueno, mais uma vez vai mantendo o Guarani no campo de ataque. Matheus Bueno, faz o domínio, gira, encontra, aberto o Mike lá pro lado esquerdo, vem proteção nenhuma para cima dele. Ele ajeita a bola perto da canhota, faz o cruzamento no meio da grande área, sobe de cabeça para fazer o quarto Caetano. Bola subiu, desceu, o Guarani apertou, roubou de novo, faz a batida para fora do gol. O Cássio se esticou todo, mas se tem o endereço do gol, ela entra, Lupe! Na bela finalização do João Vitor, a recuperação de bola, erro do sistema defensivo e do jeito que a bola sobrou, o João Vitor mandou pro gol. Ela surpreendeu o Cássio, que esticou todo e não tocou na bola. Se ela tem o endereço da rede, é o gol de empate do Guarani. Por muito pouco, João Vitor não empata o jogo e troca mais uma vez o técnico Mano Menezes. Vai embora o camisa de número 11, o autor do gol, Romero. Romero, camisa número 11, vai embora. Entra o 19, Gustavo Silva. Gustavo Silva com a 19, tá no jogo, muito aplaudido. Romero, autor do gol, que por enquanto vai dando a vitória ao Corinthians. Torcedor do Corinthians tá num amor danado com o Romero, hein? Pois, hein? O Gustavo Silva aqui também conhecia, não gosta, né? Ele fala pra não ser, mas é um mosquito, né, Lu? É um mosquito, mas ele tirou, né, esse apelido já faz um tempinho. Ele não quer mais ser chamado assim, agora é só Gustavo Silva. O ex-mosquito, então. Isso. Tá, beleza. Carlão, o Gustavo Silva tá em campo. Romero, que amor da torcida com o Romero, hein? E a torcida do Corinthians gosta, né, desse tipo de jogador, o cara que se desdobra em campo, o cara que dá carrinho, que rala o bumbum no chão e faz gol, né? O Romero hoje vive um grande momento, é protagonista desta equipe do Corinthians e entra o Gustavo Silva para o contragolpe, para ser o desafogo do Corinthians. Mas tô gostando do Guarani nesses minutos finais, pressionando bastante, ainda dá, Cabelá. Lucas Araújo com ela, faz o cruzamento, vem bola para a grande área, se estica todo ali o Caetano para fazer o corte, o Anderson Leite não consegue o domínio, rasga por baixo o Michael, tira a bola da frente da grande área, joga para fora, reveste a mão para a equipe do Bugre, 40!
Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da Chega de Campinas. 40 minutos de bola rolando. Segundo tempo do jogo, reta final de partida. Aqui na Neoquímica Arena, o placar da CBN tá assim, ó. Corinthians. 1 pro Timão. Guarani. Nada pro Guarani que vem pro ataque. Bateu ali o França. Bateu na zaga, subiu, voltou a bola. Briga o Guarani. À frente da grande área. Chega por baixo para fazer o corte da zaga. Sai jogando a equipe do Corinthians. Bota a velocidade na saída pelo lado esquerdo. O Gustavo Silva tá por ali. Ele vem voando, parece um mosquito. Carrega a bola, faz o break, devolve. Buscou mais atrás, tenta o toque, começa de novo a equipe do Corinthians. Rafael Pio, central da bola. Central da bola. No Campeonato Carioca, Taça Guanabara é gol do Flamengo. O Flamengo empata o jogo diante do Nova Iguaçu, agora 1-1. Gol pelo Campeonato Baiano e é do Juazeirense. Janeudo marca o gol. Agora, Juazeirense 1, Jacuipense, não me quebra, cabelinha. Jacuipense também, o Futebol Globo CBN. Como é que é o nome do cara? Peraí, agora no Corinthians. Vem pro ataque, lançamento feito na área. Chega por baixo, Léo Santos. Vai fazer o campo, bota pra fora e escanteio. A gente já fala no cara aí, porque eu não entendi o nome do cara. Daqui a pouco a gente fala. Tem escanteio pro Corinthians, Lupe. Escanteio pro Timão, tentativa do cruzamento pelo lado esquerdo. A bola explodiu na zaga do Bugres e perdeu pela linha de fundo. 7, vai pra cobrança, camisa número 7, é o Maicon que vem pra bola. É o primeiro escanteio do jogo pro Corinthians, hein? 5 escanteios pro Guarani, é o primeiro pro Corinthians com 41 minutos do segundo tempo. Maicon na cobrança, de perto da canhota, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro da grande área. Vai fazer a batida de perto da canhota o Maicon. O árbitro chama atenção do famoso empurra lá na grande área. O Maicon tá aguardando a autorização do árbitro. Agora sim, Maicon da bola perto da canhota, faz o levantamento, vem na marca do pênalti, sobe, raiando de cabeça para fazer o corte. Ela sobra com o Fagner, devolve a bola pela esquerda com o Hugo. O Hugo faz o domínio, vai recuando a bola. Começa lá no sistema defensivo. Público. Caetano que devolve lá no Cássio. Fala, Lupe. Público e renda aqui na Neoquímica Arena. Público total. 42.608 torcedores. 42.608 torcedores. Renda 2.551.343 reais e 50 centavos. Fora o estacionamento, que custa 110 conto. Que coisa maravilhosa, né? Pois é, fora o estacionamento, tudo isso aí. Olha o Guarani, vem pro campo de ataque, Gabriel Santos já faz o domínio, rola a bola ali para intermediária com o Matheus Bueno, devolve na ponta direita, recebe, França para fazer o domínio, tenta o toque pelo meio, a zaga do Corinthians corta, Gabriel Santos fica com ela, tenta um chapelaço ali para cima do Maicon, briga pela bola, Maicon recupera pro Corinthians, faz a proteção, deixa do lado, sai trabalhando com o Matheus Araújo, devolve, Maicon recebe, perto da canhota, fez o passe pela meia, o Corinthians vem, velocidade pro campo de ataque, engatou uma quinta ali o Ranieri, encarou a marcação, abriu na ponta canhota, o Wesley recebeu perto da direita, preparou, cruzamento na área, sobra de bola, furou! O Fausto Vera, ele furou! A sorte que a chuteira tá bem amarrada, viu, Lupe? Pra sorte dele, porque o lance incrível do camisa número 5, Fausto Veras, se ele acerta, ele joga a bola lá no canto do Douglas Borges, ele nem vê a cor da bola. Mais uma troca, última do Humberto Louser, tá em campo, camisa número 9. O Bruno Mendes, sai João Vitor com a 19. Bruno Mendes com a 9 tá no jogo, João Vitor foi embora. Aí, portanto, a última mexida da equipe do Guarani, Chuva do Humberto Louser. Tá chovendo, Lu. Ainda bem que falta... Quanto tempo falta? 2, mais uns 5? Vai dar pra molhar. Vai molhar. Pode esperar que vai molhar. Tá com a capa aí ou não? Eu tô com a capa, ainda bem que eu trouxe uma troca. Ainda bem. 44, vem bola pra área, escorregou Caetano, fez o desvio de cabeça, sobrou com o Gabriel Santos, de primeira, levantou a bola, devolveu no meio da área, brigou, virou Derek e bateu pra fora do gol! O Cássio sai chamando a atenção de toda a zaga corintiana. O Derek girou e bateu como deu, a bola subiu demais, Lupe. E a bronca do Cássio é porque o camisa número 27, o Gabriel Santos, ficou totalmente livre lá pelo lado direito. Ele bateu a bola para o meio da área, o Derek dominou, girou o corpo, só que na finalização pegou muito mal, jogou na torcida do Corinthians. Tiro de meta para o Cássio. O jogo tá, o Cássio se ajeitando para cobrar o tiro de meta. E tem gol, o Pio, é isso? Não é gol do cara lá de novo, não, né? Não, é do Janeudo, do Juazeirense, que enfrenta o Jacuipense. Que maravilha, é gol da Portuguesa lá em Limeira. Empata aos 48 do segundo tempo com Douglas Borel. Agora Internacional de Limeira 2, Portuguesa também 2. Como que é o nome do cara lá da Bahia lá? É Janeudo. Janeudo. Isso.
mais 5. Briga boa com o Cabela, não é? A briga boa. É uma... Janeudo O Janeudo é bom. Cabela, você é um Janeudo. E aí? O que é Janeudo? Vou procurar no Aurélio. Se o Aurélio me explica. Um abraço pro Xuxa do Cidade Jardim, também tá acompanhando e adora o futebol baiano. O Xuxa é amigo do Janeudo. É isso aí. 45,5. Vem Guarani pro campo de ataque, batida rasteira cruzada, a bola sobrou ali pelo meio, chega por baixo, Hugo. Não quer papo não, ele rasga, dá um bico na bola, quase que ele acertou o carrinho com a câmera lá do outro lado, Lupe. É, aquele carrinho lá se alguém tem labirintite, é um perigo. Porque ele vai numa velocidade para um lado e volta para o outro, quase o Hugo jogou a bola no carrinho. 1-0 mais 5, vamos a 50. Vamos a 50 neste segundo tempo, reta final, 1-0, Corinthians está ganhando o jogo. É estreia do Campeonato Paulista para Guarani e Corinthians. Primeira rodada que está acompanhando aqui no futebol da CBN, hein? E olha que o Guarani apertou o Corinthians, não conseguiu jogar para dentro do gol até agora, né? Mas apertou bastante o Corinthians. Opa, colocou bola na trave, o Derek fez uma grande partida, uma partida de entrega, uma partida em que incomodou os zagueiros do Corinthians. Gostei da postura do Guarani, ainda tem tempo, dá para buscar um empate. Entrou o Bruno Mendes para ser o finalizador, buscar uma bola aérea aí na base do desespero, mas a postura do Guarani me agradou neste jogo. 46,5, arremesso final para o Corinthians, o Fagner está na cobrança, faz o arremesso, joga no campo de ataque para o Wesley, chega na saca do Guarani, dá um bico na bola, o Léo Santos, quem sobe de cabeça ali pela intermediária é o Maicon, mantém o timão no campo de ataque, passa por todo mundo, a bola vai para fora, o Fagner não consegue evitar, dá um bicão na bola, um arremesso é manual que favorece a equipe do Bugre. Reta final de jogo, hein? Vamos a 50 nesta segunda etapa. Trabalha a bola a equipe do Bugre com o Matheus Bueno ali pela intermediária. Vai ainda em busca do gol de empate a equipe do Guarani. Vai trabalhando a bola pela direita o Anderson Leite, bota a bola ali pela meia, chega a marcação do Maicon mais uma vez para fazer o guarde, ele recua com o Hugo dá um tapa na bola, o Guarani se mantém no campo de ataque, mas a bola vai para fora. É manual que favorece a equipe do Corinthians e o Mano Menezes chama a atenção ali do Wesley de uma maneira, hein, Lope? Meu Deus do céu, como tá bravo ali o Mano Menezes com o Wesley. Não tá gostando nada do Wesley que entrou no segundo tempo e agora o Mano Menezes faz a quarta, mas é a última parada dele. Tá indo embora 30, Matheus Araújo com a 30, tá indo embora 49, o Iago com a 49, tá no jogo. Tá aí, portanto, a última troca do Corinthians, a última parada do Corinthians, teria até mais uma troca, né, mas acabou não acontecendo, preferiu assim o Mano Menezes. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 48, tem falta para o Corinthians pelo lado esquerdo, Lupe. Lado esquerdo, o árbitro pede pressa ao Corinthians, o Hugo não tá nem aí, o Maicon também não, mas é o Maicon, camisa 7, que vai para a cobrança da falta. Já ajeitou a bola com carinho ali para fazer a cobrança e não tem pressa nenhuma, 48, passamos de 48, toca a bola, falta cobrada, Maicon devolve, Hugo fica com ela, ajeita, rola a bola com Wesley, tenta o tapa na bola, acaba desperdiçando o lance, a bola espirrada, sobrou com Fausto Vera, de fora da área, preparou, bateu, explodiu em cima do França. Gustavo França bota o corpo na frente, a bola bate nele, vai para fora, é manual para o Corinthians lá pela direita. Wagner sem pressa nenhuma para fazer a cobrança. 48 minutos e 50 deste segundo tempo. Arremesso manual cobrado, Fausto Vera devolve do Wagner. Wagner com ela, tenta o toque pelo meio, chega a marcação do Guarani, o Derek vai para cima, chega por baixo para fazer o quarto. Félix Torres bota a bola para fora, o arremesso é para o Grão. Vamos entrar no último giro do ponteiro. Matheus Bueno fica com ela, já faz o domínio. Rola a bola pela direita, tapa na bola feita ali para o Anderson Leite. Com ela de primeira, passou Gabriel Santos, recebeu, dominou, carregou, brecou, marcação encostou, ele fez o break, devolve atrás com o Anderson Leite. Encontra o Matheus Bueno ali pela intermediária. Já passamos de 49, você ouviu o toque da CBN aí. Vamos a 50, é o último minuto do jogo. A bola sobra com o Mike, lado esquerdo. Fez o passe lá com França, ajeitou, perna direita, vem bola para a área. Torres de cabeça estava lá para fazer o guarde. A sobra de bola com o Rayan prepara o cruzamento, vem bola para a área de novo, desvio de cabeça, Cássio pega, cai para ganhar o tempo, 49,5, vai terminar o jogo aqui na Neoquímica Arena, vai dar Corinthians está ganhando por 1-0, estreia com vitória o Timão frente a mais de 42 mil pessoas presentes aqui na Neoquímica Arena. O Guarani perde o jogo, mas a gente vai falar depois do jogo, o Carlão vai comentar, mas
Apresenta um belo futebol o Guarani para a sequência do Campeonato Paulista. Bola para fora, apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui na Neoquímica Arena. O Corinthians fez um Romero a 27 minutos do primeiro tempo. O Guarani não fez nada. Vem aí, Central da Bola. Central da Bola. Apresentação: Rafael Pio. 19 horas mais 55 minutos na Neoquímica Arena. Deu Corinthians com gol de Romero ainda na primeira etapa. O Corinthians venceu o Guarani por 1-0. A estreia do Bugre no Paulistão 2024. Obviamente não foi como o torcedor queria, mas o Carlão de Freitas já disse alguns pontos positivos, claro, outros para melhorar. E o Carlão vai analisar muito essa derrota do Guarani, a estreia do Bugre na competição estadual. A saída do gramado, dá para observar os jogadores do Guarani conversando ali, trocando um pouco de ideias do que foi esse jogo no centro do gramado, né, Antônio Lupi? É isso, Rafael Pio. O que chama a atenção é que o Derek, muito desgastado, né? Ele agachou ali, ficou um tempinho com as mãos no joelho. Pode ter sido aí o melhor jogador do Guarani na partida, né? Porque foi quem tentou o gol a todo momento, mas não conseguiu. Jogadores do Guarani estão se cumprimentando ali no centro do gramado. O Camacho dá um abraço ali no Mano Menezes. Passou aqui pelo Corinthians, né? Conhece toda a rapaziada. Mas os jogadores do Bugre, diferente do que aconteceu no intervalo, eles estão no gramado ali conversando. Depois dessa derrota para o Corinthians por 1-0 aqui na Neoquímica Arena, a estreia do Bugre no Campeonato Paulista. Camacho, apenas cansaço, né, Antônio Lupi? Então, eu acredito que sim, do Derek, viu? Porque no último lance, onde ele girou o corpo, o jogador do Corinthians na disputa acabou chutando a panturrilha dele, ele sentiu bastante. Então, não sei se foi algo um pouco mais dolorido ou se foi apenas uma pancada normal de jogo, mas aparentemente, deixa eu ficar bem atento ao Derek aqui, ó, se ele vai mancar, não. Tá saindo agora, tranquilo, Derek. Tá mancando, não. Tá bem. Tá bem o Derek. Acho que não vai ser problema pro próximo jogo, não. Próximo jogo contra a equipe do São Bernardo, na quarta-feira, na estreia, jogando em casa no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Com cobertura total da CBN Campinas, a estreia do Bugre jogando no Brinco contra a equipe do Bernô na próxima quarta-feira. Daqui a pouquinho, sala de imprensa aí na Neoquímica Arena, certo, Lupe? Certo, com a coletiva do técnico Humberto Louser e também vamos tentar ouvir algum personagem do Guarani na zona mista, na saída dos atletas do vestiário. Boa, daqui a pouquinho o Antônio Lupe volta com os personagens do jogo pelos lados do Guarani. A Vânia Santos está feliz da vida aqui no youtube.com/CBN Campinas com a vitória do Corinthians. Ela apostava num 4-0, não foi tudo isso, mas o Corinthians venceu. O Chicão Toninho não tá tão feliz assim, porque ele acreditava na virada do Bugre por 2-1, não aconteceu. O Bugrão estreia com derrota dentro do Campeonato Paulista. O seu destaque desta estreia do Bugre com derrota aí na Neoquímica Arena, Carlão de Freitas? Destaque para que o Guarani mostrou bons indicativos para a sequência do Campeonato Paulista. É claro que enfrentar o Corinthians é um outro tipo de jogo, a equipe grande sempre dá espaço, mas eu gostei de boas figuras. O Derek apresentou um bom futebol, o Diogo Matheus, enquanto teve o famoso abacaxi, conseguiu jogar bem, Camacho fez uma boa estreia, sistema defensivo ainda requer um pouco mais de entrosamento, mas mostrou que pode dar um casamento aí entre o Ryan e o Léo Santos. É um Guarani que, se mantiver este ritmo, né, de competição na sequência do Campeonato Paulista, tem tudo para ser aí, tem tudo para apresentar um bom estadual para o seu torcedor. Boa, Carlão, deixa eu só retificar uma informação. Eu falei que a Portuguesa empatou e naquele momento eu falei 48. Não, eram 42 minutos do segundo tempo. Agora nós estamos com praticamente 50 minutos, vamos até 52 da segunda etapa. Então o outro jogo em andamento pelo Paulistão 2024, lá em Limeira, 2-2, a Portuguesa vai chegando. Ih, rapaz, olha o gol da Lusa. Vira a Portuguesa para cima da Inter de Limeira, gol da Portuguesa, 50 minutos mais 20 segundos da segunda etapa. A torcida da Lusa em bom número, inclusive lá em Limeira, comemorando e comemorando demais, porque vira o jogo a Portuguesa agora. Inter de Limeira 2, Portuguesa 3. A gente vai acompanhando também o finalzinho desse jogo e vamos trazer
depois desta primeira rodada de Paulistão 2024, a classificação grupo a grupo da competição para vocês. Outros jogos também já encerrados pelo Campeonato Paulista, aqui na CBN Campinas. Mais cedo você acompanhou com Oscar Ulisses o empate entre Novo Horizontino e Palmeiras, 1-1 lá na cidade de Novo Horizonte. O São Bernardo venceu o Ituano pelo placar de 2-0. Carlos Cabela narrou agora há pouco aqui na CBN Campinas a vitória do Corinthians diante do Guarani pelo placar de 1-0. Participe com a gente aqui no Central da Bola, se você ficou feliz com a vitória do Corinthians, se você está chateado com a derrota do Bugrão nessa estreia do Campeonato Paulista, 19991869070 ou então através do youtube.com/CBN Campinas. Rápido intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Central da Bola. 8 da noite, mais 2 minutinhos. Vamos repercutir a derrota do Guarani na estreia do Campeonato Paulista, o Paulistão 2024, 1-0 diante do Corinthians, agora há pouco na Neoquímica Arena. Carlos Cabela narrou, Carlão de Freitas comentou, Antônio Lupe nas reportagens. Vamos juntos, hein? Até às 9 da noite, repercutindo muito mais sobre esse bom jogo, podemos dizer assim, agora há pouco, lá na capital paulista. Termina em Limeira, grande vitória da Portuguesa diante da Internacional, 3-2, a Lusa foi buscar, perdia por 2-1, conseguiu a virada já no finalzinho do jogo, a Lusa estreia com vitória também no Paulistão. Passando alguns outros resultados aqui deste domingão de futebol, bola rolando também lá pelo Campeonato Carioca, Taça Guanabara, jogo já no finalzinho, o Nova Iguaçu vai empatando com o Flamengo por 1-1, Volta Redonda e Boa Vista também vão empatando por 2-2, 45 minutos do segundo tempo nas duas partidas. E olha só, Cabelinha, o Juazeirense marca o segundo gol lá no clássico na Bahia, Campeonato Baiano. Juazeirense 2, Jacuipense 1, grande jogo pelo Campeonato Baiano neste domingão. Oi? Tem gol aí da Jacuipense? Como que é? O Juazeirense. Ele gostou do Janeudo. O Janeudo. Isso. Se o Janeudo não fez gol, não tem problema. Não fez gol, Janeudo? Ó, foi o Juazeirense quem marcou. Será que foi o Janeudo? Rapaz, eu tava dando uma passada aqui, ó. O Janeudo. Não, o Janeudo, ele tem 33 anos, é um meia ofensivo. Olha só. Juazeirense, Pacajus, Fluminense do Piauí, Maracanã, Iguatu, Aimoré, Fest Clube, Manaus, Ferroviário, Barbalha, Campinense, Fluminense de Feira, Alto Santo, Botafogo da Paraíba, Coruripe, Barbalha, são alguns dos clubes pelos quais o Janeudo passou. Que coisa, hein? O cara é conhecido lá é conhecido lá no Nordeste. É verdade, Janeudo. Tô ansioso aqui pra trazerem quem fez o gol. Não foi. Foi o Pablo Baianinho quem marcou pro Juazeirense e virando o jogo agora 2-1. Não, peraí. O Pablo Baianinho é do Jacuipense.
foi quem fez o primeiro gol. Foi o Janeudo, rapaz! De novo? O Janeudo de novo! Vou votar nele no craque do jogo. Eita, nós! O Janeudo marcou os 2 gols do jogo. Aos 48, ou seja, aos 3 minutos do segundo tempo. E agora aos 74, já no segundo tempo, Janeudo virando o jogo pro Juazeirense, que vai vencendo o Jacuipense por 2-1. Voltando a falar de Guarani Corinthians, agora a equipe da CBN Campinas vai eleger o comentário do jogo. O craque do jogo. O craque do jogo. Antônio Lupe tem condições, Lupe? Acho que não, né? O Lupe está chegando lá na sala de imprensa para daqui a pouquinho trazer a entrevista do técnico Humberto Louser. E aí, Carlos Cabela, para você, quem foi o craque do jogo? Não posso votar no Janeudo, né? Não pode votar no Janeudo, mas tá bom, então. Seria bom. Tá, eu vou votar no Derek. Derek. Atacante bugrino pro Carlos Cabela, o craque do jogo. E para você, hein, Carlão de Freitas? Cara, olha, do lado do Corinthians eu fico com o Romero, vive uma fase gigantesca. E do Guarani eu gostei do Derek, né? Então, como a gente fala para o público campineiro, para a torcida do Guarani, Derek é o craque do jogo. Que coisa, né, Carlão? O Derek encaixou com a camisa do Guarani, Cresceu demais, notadamente na Série B do ano passado, em que foi o artilheiro da equipe. Hoje, pela primeira rodada, mostrou que vai fazer um grande 2024. É um jogador que não é apenas finalizador, né? Tem a velocidade, consegue ser um puxador de contragolpe. Olha, virou uma referência do Guarani, sim. Hoje faz muita falta o Derek no esquema do técnico Humberto Louser. Ou melhor, ele é fundamental no esquema do técnico Humberto Louser. Quando você diz que o cara vai fazer sucesso na carreira, você sempre diz assim, vai ganhar dinheiro com o futebol. Isso. O Derek já tá ganhando e tem tudo pra ganhar ainda mais, né, cara? A gente espera que sim, né? Um jogador que se encaixou no Guarani, assumiu a responsabilidade ano passado, não chegou como protagonista, chegou sim como um coadjuvante, não fez um bom Paulistão, mas na Série B ganhou confiança, se tornou artilheiro e hoje é referência neste grupo bugrino. Final de jogo lá pela Taça Guanabara, Volta Redonda e Boa Vista ficaram no 2-2, 48 do segundo tempo, ainda a bola rolando para Nova Iguaçu e Flamengo, o jogo também está empatado, 1-1, finalzinho de jogo lá em Nova Iguaçu. E quem não foi tão bem assim em campo, hein? O pior em campo. E o pior foi pior mesmo ou nem tanto, hein, Carlos Cabela? Ó, Pio, eu tinha 2 nomes aqui pra votar, né? Eu tava entre João Vitor e Reinaldo, os 2 piores em campo hoje. Aí o João Vitor, no finalzinho do jogo, ele deu um chute fora da área ali, quase que ele faz o gol. Aí o Reinaldo ganhou o pior em campo. Boa. E vamos dizer que... E até porque o Reinaldo foi até substituído, inclusive. Sim, né? claro. E ele teve uma chance no primeiro tempo, que ele escapou. Poxa, ele entrou na área, ele estava 2 passos dentro da área, ele se enrolou com a bola, não conseguiu finalizar. Ele era uma chance muito boa do gol de empate do Guarani, inclusive. E aí, Carlão de Freitas, acompanha? Eu fico com o Reinaldo, mas não foi o pior, não. Sabe aquela coisa, foi muito fora do tom. Foi um jogador que teve uma possibilidade, depois o gol saiu justamente após aquele contragolpe que ele não conseguiu finalizar, né? Então, por isso, eu vou com o Cabela, mas não foi um jogador que destoou, não. Foi um jogador que contribuiu em algumas ocasiões, mas faltou aquela ousadia, faltou um pouco mais de fome para fazer o gol, coragem, né, a personalidade naquele lance em que ele iria enfrentar o Cássio, iria ficar de mano a mano. Então, eu fico com o Reinaldo. Então, vamos dizer que, para você... todos os jogadores do Guarani dentro de uma média aceitável, né, Carlão, nessa estreia? Gostei do Guarani hoje. Claro, com alguns ajustes, eu acho que a zaga ainda requer um pouco mais de entrosamento, mas o Léo Santos mostrou que está bem, o próprio Rayan também, o Camacho atuando ali como um primeiro volante, mas na criação era o cara que iniciava as jogadas, o próprio Mike, né? Os meninos pelos lados do campo, falamos agora do Reinaldo, tem tudo para evoluir. O lado direito com o João Vitor, tem a chegada do Chay, resta saber como que vai ser o desenrolar da novela Regis, mas é um Guarani que, se permanecer com a postura que teve hoje diante do Corinthians, tem tudo para fazer um bom campeonato estadual. Estou ouvindo vozes, acho que é de Antônio Lupe. Nos ouve, Lupe? Daqui a pouquinho o Antônio Lupe chega também para trazer a entrevista coletiva
do técnico Humberto Louser, o treinador do Guarani nessa estreia do Bugre. O Bugre perdeu, hein, gente? Lá na Neoquímica Arena, 1-0 diante do Corinthians, gol de Ángel Romero, aliás, um belo gol do Paraguai, que foi pra torcida, pegou lá a bandeira do Paraguai e saiu todo feliz. E como a gente vai ter muito a ouvir dos personagens do técnico Humberto Louser, lembrando, né, que nas arenas tem a famosa zona mista, isso que é muito legal, a gente acaba ouvindo aí vários personagens, até adiantando o nosso expediente, o Carlão de Freitas vai analisar o que foi esse 1-0 pro Timão. O comentário do jogo. Um bom jogo, né, Carlão? Gostei, Pio. Gostei, um bom jogo. Gostei da postura do Guarani, uma postura de coragem, uma postura de personalidade. Gostei da disciplina do Corinthians, né? Falando aqui em relação às grandes equipes, eu acho que ainda está um passinho atrás do Palmeiras e do próprio São Paulo, mas é o Corinthians, né? É muito forte, principalmente jogando dentro da Neoquímica Arena. A gente entende que o Mano também está num processo de reconstrução deste Corinthians para que seja um 2024 bem diferente do que fora em 2023. Mas o nosso caso é o Guarani, e o Guarani deu mostras, deu indicativos que poderá realizar um bom campeonato estadual. Mais uma vez a gente fala assim, enfrentar o Corinthians, enfrentou bem o Corinthians. Claro, enfrentou bem. É diferente enfrentar um grande clube do que enfrentar o São Bernardo na próxima quarta-feira. É um jogo de uma outra característica, em que o Guarani vai ter que tomar a iniciativa do jogo, em que o contra-golpe vai estar à disposição do São Bernardo. Mas pelas peças que o técnico Humberto Louser mandou a campo hoje, e pelas peças que ainda tem para reforçar o Guarani, dá para acreditar num bom Paulistão. É claro que alguns ajustes são necessários, o Ryan e o Léo Santos demonstraram que estão com vontade, mas vai precisar ter um entrosamento maior. O próprio gol do Romero, né? Talvez ali tenha sido uma falta de conversa para quem chegaria no Romero, para quem chegaria com o Yuri Alberto. Teve também o mérito, né, do atacante do Corinthians que enganou o sistema defensivo, mas é algo que o Humberto vai ajustar. Com relação ao segundo tempo, o Guarani começou bem, pressionando, merecendo até o gol. O Matheus Bueno colocou bola na trave, o Derek, né, um azogue aí para o sistema defensivo corintiano, caindo pelos lados, puxando a jogada em velocidade, sendo um desafogo também para o Guarani. Mas aí as peças do meio-campo, elas cansaram, né? O próprio Camacho já não tinha tanta dinâmica na saída de bola. Diogo Matheus também deve ter saído, sofreu aí alguma lesão, algum desconforto, e por isso foi substituído pelo Anderson Leite. E aí mudou o sistema de jogo do Guarani, passando a atuar praticamente com o terceiro zagueiro, né? O Anderson Leite pelo lado direito. Mas eu gostei do Guarani. A movimentação dos jogadores de lado, o Reinaldo a gente o elegeu como, né, o pior em campo, mas muito longe de ter sido o pior. A gente elegeu o Reinaldo muito mais pela falta de ousadia, pela falta de fome ali na hora do enfrentamento com o Cássio. E aí o lance posterior saiu o gol do Corinthians, né? E contra time grande você não pode desperdiçar a oportunidade, tem que matar. Tem que matar porque o grande tem qualidade, quando ele tem a oportunidade ele vai lá e faz, como aconteceu. O Guarani perdeu o gol com o Reinaldo e no lance seguinte acabou tomando o gol com o Romero. Mas o Reinaldo deu uma mostra que poderá ser importante no esquema do Humberto Louser. O João Vitor manteve o ritmo do ano passado, atuando bem pelo lado do campo. Então é um Guarani que tem muito a evoluir ainda, mas que sai daqui de Itaquera fortalecido, embora o resultado não tenha sido bom. Eu creio que o torcedor bugrino, não vou dizer que ficou empolgado, longe disso, mas ficou confiante de que contra o São Bernardo o Guarani poderá se recuperar e aí sim entrar num caminho importante dentro do Campeonato Paulista 2024. Tá aí Carlão de Freitas no comentário do jogo 8h14, daqui a pouquinho direto lá da sala de imprensa e da zona mista da Neoquímica Arena com o Antônio Lupe. Rápido intervalo, a gente já volta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Bom dia, mundão. Qual a boa?
Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já a sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no ponto final. Aos domingos, pela manhã, ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. 8 da noite, mais 18 minutos, repercutindo a derrota do Guarani na estreia pelo Campeonato Paulista. Vitória do Corinthians, o Timão fez 1-0 diante do Bugre, agora há pouco, na Neoquímica Arena, trazendo aqui os resultados, né, pelo Campeonato Carioca na Taça Guanabara. Jogos encerrados, o Flamengo ficou no empate com o Nova Iguaçu por 1-1, todos os jogos também já encerrados lá no Campeonato Carioca. O jogo do Flamengo era o último que estava em andamento. Sala de imprensa lá na Neoquímica Arena, qual a situação, hein, Antônio Lupe? Olha, Pio, nós estamos aguardando a chegada do técnico Humberto Louser. Aqui está tudo pronto, daqui a pouco a coletiva do treinador do Guarani para explicar um pouco mais sobre essa derrota para o Corinthians, o desempenho da equipe e também, claro, aquela questão envolvendo o Regis, que não foi inscrito na lista da primeira rodada do Campeonato Paulista, Pio. Pô, Antônio Lupe, canal aberto, microfone aberto para você. É só nos chamar e a gente vai ouvir o treinador do Bugre assim que ele chegar lá na sala de imprensa. Técnico Humberto Louser foi bem, Carlão de Freitas, nas substituições, naquilo que ele fez, na escalação inicial do time do Guarani e pelo que apresentou o Bugre, dá para dar uma nota positiva para o treinador? Positiva, Pio. Acho que é muito prematuro, né? Até analisar a escalação, porque não tivemos como, né, observar a preparação do Guarani, a pré-temporada do Guarani. Tanto é que o caso do Regis foi divulgado pelos nossos amigos do Bugricast ontem, né? Ontem pela manhã. Então, talvez tenha sido o melhor que o Humberto tinha em mãos, né? O que foi trabalhado na semana que ele ficou em Águas de Lindóia, lá no Oscarim, nas últimas preparações aqui em Campinas já. A gente percebe que ele
deve tentar apostar nesse meio campo com 3 jogadores de marcação, né, com o Enderson, Matheus Bueno e Camacho. Resta saber qual vai ser o posicionamento, né, na sequência do Paulista. Hoje o Camacho iniciou, né, a construção, trabalhando como um primeiro volante, o Matheus Bueno mais adiantado, mesmo também se aplica ao Enderson, mas agora o jogo contra o São Bernardo, vamos ver como que o Humberto vai trabalhar, colocando o João Vitor hoje, Reinaldo também, o Derek, talvez contra o São Bernardo, não sei, se o Bruno Mendes, que é um definidor, é um fazedor de gols, tem aí também uma oportunidade, mas creio que está dentro dos conformes, um Guarani bem escalado, um Guarani que conseguiu fazer frente ao Corinthians, conseguiu equilibrar, colocar o Corinthians numa zona desconfortável, então não tem muito o que questionar o Humberto, não, a postura do Guarani me agradou e a escalação também. Técnico Humberto Louser, que nesse início de competição acabou tendo aí esse entrevero, né, com o Regis e, como disse Antônio Lupi, algo que vai ser questionado também durante a entrevista coletiva. São Bernardo ganhou na estreia, hein, Carlão? Vai ser um adversário difícil pro Bugre na próxima quarta-feira. E o São Bernardo é um adversário chato na vida do Guarani, notadamente se lembrarmos o último Paulistão, em que o São Bernardo atropelou o Guarani no Brinco de Ouro, né? E a partir daquele jogo teve uma instabilidade envolvendo o técnico Bruno Pivetti, né? Então o Guarani tem que tomar muito cuidado. O Paulistão é muito traiçoeiro, né, Pio? Não tem aquele time fraquinho, de jeito nenhum. Por exemplo, o Corinthians hoje recebeu o Guarani, que poderia ter saído da Neoquímica Arena com um empate, por exemplo. E agora o Guarani enfrenta o São Bernardo. Pelo que o Bugre demonstrou, tem boas possibilidades de vitória, mas tomar muito cuidado. O São Bernardo todo ano sempre monta boas equipes, é um adversário fatalista na vida do Guarani. Então é um jogo importante, mas que o Guarani tem possibilidade sim de conquistar os primeiros 3 pontos no Paulistão. E você que está com a gente no youtube.com/CBN Campinas vai ouvir e ver a entrevista do técnico Humberto Louser. Nós estamos com imagens lá da sala de imprensa, porque o treinador do Bugre já chegou, né, Antônio Lupi? Já está posicionado lá o técnico Humberto Louser. Oi, Lupi. Já está posicionado, né, o técnico Humberto Louser. Não sei se Antônio Lupi nos ouve. Oi, Lupi. Já estamos aqui com o técnico Humberto Louser, já vamos começar a entrevista coletiva com o técnico do Guarani. Humberto, boa noite, feliz ano novo, né, nosso primeiro ponto nessa temporada. Claro que a gente vai comentar sobre o jogo, né, você vai falar sobre isso, mas o torcedor está mais curioso com a situação do Regis, né, que não foi inscrito no Campeonato Paulista, né, muita informação circulou a respeito de um desentendimento entre vocês dois. Queria que você dissesse o que você pode falar a respeito da situação do meia. Vamos lá. Em relação ao Regis, eu confesso a vocês que eu tenho o costume de ficar lendo, claro que as coisas cheias, né, porque tem uma atenção gigantesca. Infelizmente, as pessoas colocam algo, noticiam, sem ao menos checar, de fato, a verdade. Acho que o primeiro passo era checar. Vocês sabem da maneira que eu sou transparente, aberto, acessível para todos vocês. E chegou muita coisa para mim, que eu tinha brigado com o Regis, eu já tinha outra briga com ele, isso, aquilo. Não teve briga nenhuma. Em nenhum momento eu briguei com o Regis. Até mesmo nesse episódio a gente ainda nem se falou. Então, o que ocorreu, de fato, para que fique bem claro, esclarecemos todos aqueles detalhes, nós estávamos fazendo nossa pré-temporada, como também foi noticiado, o Regis teve a renovação de contrato feita pelo clube, e nós criamos uma mecânica de variação para potencializar a característica do Regis, entendendo para que ele pudesse evoluir, colocar o melhor dele no futebol, que ele já apresentou em outra oportunidade aqui no Guarani, nós teríamos que jogar de uma forma. E treinamos isso dessa maneira até para potencializar essa capacidade dele. Então, sempre olhamos para o atleta e para o homem Regis. Infelizmente, ocorreu um ato de indisciplina, certo? Num treinamento de organização defensiva, no qual
A gente estava trabalhando a linha defensiva mais à frente, que era uma possibilidade de jogar aqui, e também para a sequência da competição, em determinado momento de jogo, ou entrando dessa maneira, ou no decorrer da partida, desde que a partida pedisse essa variação. E fizemos 2 equipes de 8, no qual todas as 2 equipes participariam em tempos iguais. Porém, ele não entrou na primeira, então ali não tinha titular nem reserva. E no segundo trabalho seria o 11 contra 11, ele também não entrou nessa primeira. Assim como todos os colegas dele, que a gente fez todas essas trocas, até porque eu tenho 27, 28 atletas no elenco de linha, não tem como, a não ser que a gente vai na FIFA e peça para mudar a regra. Então, outros companheiros dele já ficaram de fora no primeiro trabalho, porém, a gente sempre falou aqui que a gente procura ofertar conteúdo e igualdade para todos, até porque é a única maneira que a gente pode cobrar de um atleta se ele está treinando da mesma maneira como os demais. Senão seria injusto da minha parte ministrar menos tempo para ele de trabalho, de conteúdo, e para esse outro sairia em vantagem. E ele relatou que se fosse dessa maneira, de novo eu falo, não tinha titular, não tinha reserva. Até porque a gente tinha acordado, eu falei com os atletas que a gente tinha começado a definir a partida, os 11 que ele iniciar sexta-feira, sábado, aí já ia para o treinamento, já sabedor de quem seria os 11. E relatou que se fosse dessa maneira, para ele não daria mais para continuar no Guarani. E se for da maneira como ele pensa e como ele externou, para nós, Guarani, não para o Humberto, certo? O Guarani é muito maior que todos nós, eu estou no cargo, certo? De treinador, regras tem dentro daqui e tem que ser cumprida, então ele desrespeitou essa regra, fechamos o direito dele, é porque eu só posso escrever 26, se o atleta externa, que não quer participar mais dessa maneira, certo? E aí, o que eu me posicionei foi justamente com essa mentalidade também para o grupo, certo? A gente não pode privilegiar A ou B, com essa mentalidade também não dá, porque nós tivemos uma conversa no início da pré-temporada da importância de todos, principalmente pela sequência de jogos que teremos. Então, nós vamos jogar na quarta-feira, depois já joga no sábado, e assim nós vamos indo. Então, a importância de todos. Então, aqui eu sempre frisei, o Guarani é maior que o Humberto, é maior que o presidente, é maior que o senhor, é maior que o executivo Juliano, e maior que qualquer outro atleta. Então, nesse caso do Regis, teve esse ato de disciplina, e eu, como comandante, as regras estão aqui instituídas, então a gente não permite, porque você permitir, abre precedentes, e aí você perde a mão, aí vira casa sem dono. Então, cada um faz o que bem entender, e aqui, enquanto eu estiver sob o comando, em respeito à instituição, a gratidão que eu tenho pelo Guarani, ao nosso torcedor, certo? A grandeza que tem esse clube, eu não aceitarei esse tipo de disciplina. Todo mundo tem que estar imbuído no mesmo propósito, até porque teremos muitas batalhas ao longo dessa temporada. Tudo bem, Humberto? Antônio Lupe, Rádio CBN. Só para a gente matar esse assunto e falar do jogo, que o Guarani, mesmo com a derrota, se comportou bem, pelo menos eu penso assim, quando aconteceu esse ato e qual o futuro? Se já houve uma conversa, se tem algo planejado para definir, para que isso não fique se arrastando por muito tempo. Quando você pretende resolver isso? Se já foi resolvido e quando aconteceu esse ato? O ato ocorreu na quarta-feira. A gente deu um foco de organização defensiva, como nós mencionamos aqui. Esses assuntos internamente serão resolvidos. Já o atleta se posicionou, eu me posicionei, acabei de externar aqui a maneira como pensamos, e de novo, não é um Humberto, é por o bem maior que é o clube. Então a gente vai sempre olhar para o bem maior. Então, infelizmente, tomou uma orientação ruim, e você vê, o jogo acabou ficando em segundo plano. Estreia de competição, jogaremos estreando, 13 contratações feitas, alguns estrearam hoje, outros terão a oportunidade de estrear na próxima partida, naquele planejamento que a gente está fazendo. Porque se você colocar o atleta para jogar 3 jogos de sequência, 4 nesse primeiro momento, e a gente está consolidando, fazendo o alicerce da parte física, a gente já pode correr o risco de perder um atleta por lesão física, certo? E aí você, o mínimo possível de uma lesão de 15 dias, você perde 6 rodadas. Então a importância disso, desde o primeiro ponto, certo? No dia 27, nós estamos falando que a importância do grupo. Então aqui a gente sempre vai priorizar
o grupo, a equipe. Certo? Então, a equipe é o grande jogador nosso, é o grande craque nosso, junto com o nosso torcedor, que sempre tem nos apoiado. E, mais uma vez, desde já, pediu para que a gente possa comparecer na quarta-feira, para que a gente possa fazer o dever de casa, vencer, certo? Que hoje, infelizmente, de fato, ficou um gosto amargo, poderia sair daqui com um resultado melhor. Humberto, sobre o jogo de hoje, né, o Guarani acabou sendo derrotado, mas o segundo tempo foi de bastante volume do Guarani, né, que jogou bola na trave, o Corinthians foi até mais coadjuvante na segunda etapa. Qual que é a sua análise do jogo? O que faltou para o Guarani sair com uma sorte diferente, talvez mais condizente com o que foi os 90 minutos? O jogo nos agradou, claro que o desempenho, sim, foi por ser uma primeira apresentação, com toda a atmosfera diversa, jogando contra o Corinthians dentro do seu domínio. A equipe, num momento, veio para cá para se defender, se acovardou. A gente utilizou uma estratégia de jogar com 3 meio-campistas, né? Às vezes se coloca uma outra roupagem, mas a ideia nossa era justamente ter uma equipe mais encorpada, até porque a maneira que a gente entendia que o Corinthians deveria para o jogo. E a gente conseguiu esse equilíbrio. Infelizmente, sofremos o gol, mesmo na primeira etapa. No momento que a gente estava bem, nós tínhamos tido 2 possibilidades de arremate do Derek, a bola que o Reinaldo saiu uma boa jogada de transição, e na sequência, infelizmente, fomos penalizados com o belíssimo gol do Romero. Capacidade e qualidade do adversário é inegável. O que nos faltou foi a eficiência. No futebol, nós produzimos, nós tivemos volumes ofensivos, mesmo jogando na casa do adversário. Segundo tempo, com 7 minutos, a gente já tinha 2 ou 3 possibilidades de empatar a partida, e a equipe lutou do início ao fim em busca do resultado de vitória, mesmo com toda a adversidade. O tamanho do Corinthians, a torcida adversa, casa cheia, como é de costume aqui dentro. Mas me agradou muito o desempenho dos atletas. É claro que é a primeira amostragem, temos muito a evoluir. Como eu falei numa outra oportunidade, como eu falei com vocês, essa equipe vai crescendo rodada a rodada. Agora é esperar amanhã, ver como eles vão chegar, ver a recuperação desses atletas, para que a gente possa escolher os melhores 11 para iniciar o jogo contra o São Bernardo, aqueles que irão na suplência ali para poder ter um Guarani forte, e como eu falei anteriormente, vencer, fazer o nosso dever de casa, que é de fundamental importância nesse início de competição tão difícil que é o Paulistão. Humberto, dos jogadores que estrearam, né, o sistema mais que sofreu alterações, a gente já sabia disso, foi o sistema defensivo, e você começou com o Ryan e o Léo Santos. A tua avaliação dessa dupla de zaga? Boa, gostei. Como você frisou, né, os 2 atletas nunca tinham jogado juntos. Vamos lá, jogando para cima, umas 10 sessões de treinamento, em conjunto os 2. Mas me agradou muito a postura de ambos, a agressividade, subindo linha, empurrando os companheiros para pressionar. Desde o primeiro momento, desde o primeiro tiro de meta, o Guarani marcou pressão para o Corinthians, mostrando que veio aqui para ter um resultado melhor que tivemos. Então, por isso que me agradou essa postura, me agradou o desempenho. Claro que uma primeira amostra, o que nos deixou triste foi o resultado. Então, a gente tem que saber contextualizar quando ganha, quando empata, quando perde, os porquês, porque senão fica uma análise muito rasa. Então, cabe a nós, comissão, aprofundar um pouco mais, saber aquilo que a gente teve de positivo na jornada de hoje, aquilo que a gente precisa evoluir. Mesmo que tivéssemos ganho o jogo hoje, a gente ia buscar pontos também para evolução, e sempre com os pés no chão para poder crescer rodada a rodada, porque nós temos uma jornada longa nessa temporada 24. Mas me agradou, não somente a estreia dos 2, mas todos aqueles que tiveram a oportunidade de estrear hoje, estrearam bem, fortaleceu aquilo que eles fizeram ao longo dessa temporada. Na nossa preleção, até iniciei parabenizando o engajamento, a determinação, a dedicação que eles tiveram nesse período de pré-temporada, que muitas vezes é muito dolorido para o atleta, mas eles são sabedores da importância desse alicerce para que a gente possa ter uma base sólida, e aí depois a gente vai crescendo em todos os aspectos. Então tem muita coisa para evoluir, e infelizmente a gente não tem mais um tempo hábil para poder trabalhar, vai ser muito um ajuste, por isso que muitas vezes nós vamos ter que retirar um atleta ou outro para dar um foco, seja em tática individual, setorial, até mesmo a carga física. Então está tudo bem planejado, agora a gente tem que melhorar nossa performance, e além daquilo que a gente apresentou aqui, que foi muito bom, a gente foi superior à equipe do Corinthians, sabemos que é difícil jogar aqui, tivemos volume, tivemos oportunidades, infelizmente nos faltou essa eficiência para poder sair com um resultado melhor, mas a gente vai trabalhar para fazer o Guarani cada vez melhor.
Humberto, no ano passado, né, durante a melhor fase do Guarani na Série B, sob seu comando, o Derek e o Bruno Mendes se alternavam ali nos gols, né, ambos marcavam com frequência. No fim da temporada, os dois acabaram ficando abaixo, assim como o restante do elenco, mas para esse ano você optou por começar com o Derek como titular, né? O que você planeja para este 2024? Essa disputa está aberta pela centroavância ou vai ser como hoje, né? O Derek é o titular e o Bruno Mendes vai buscar por espaço? Não somente nessa posição, mas em todas as outras. Estão abertas. De novo, reforça a importância do grupo. Por isso que a gente foi ao mercado, parabenizar o Juliano ali também, com todo o esforço, certo? Da diretoria, do Ricardo, do André, de todos os componentes do Ceará e aqueles colaboradores, direto e indiretamente, que contribuíram. Foi dito já a dificuldade que o Guarani enfrentou, até por inflacionar tanto o mercado, mas trouxemos atletas com competência, atletas, além disso, atletas com vontade de vestir a camisa do Guarani. Então, o Guarani tem crescido ano após ano, tem se reestruturado ano após ano. Eu tive a oportunidade de, 2017, chegar aqui como auxiliar, 2018 como treinador, então eu vi a transformação. Lógico, também eles entendem que precisa melhorar outras questões, evoluir também, esse é passo a passo, e as posições estão em aberto, então isso gera competitividade interna. Essa foi uma conversa que nós tivemos também na apresentação. Aquilo que foi feito temporada 23 tinha encerrado, página em branco, a temporada 24, e o campo ele tira a resposta. Então aqui a gente sempre procurou ser o mais justo possível, aquilo que for melhor para a equipe, para o conjunto, fazer o Guarani forte, e a gente vai estar dando essa prioridade. Então, está em aberto, tem outros jogadores também em disputa, e isso quem ganha é o Guarani, porque todo mundo vai estar colocando o seu melhor, e é isso que a gente procura tirar de cada atleta numa sessão diária, né? Sempre levando ele no seu nível de excelência, sempre exigindo mais, trabalhando em intensidade, e quem ganha é o conjunto, e a expectativa é que a gente consiga evolução já nessa quarta-feira. O Humberto, para fechar da minha parte, chamou a atenção, e a gente sempre bate muito em cima dessa tecla de base, né? E o Guarani deixou bons talentos aí nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior, e a lista B mostrou isso. Os atletas que foram inscritos, tem muitos jogadores da base, a gente sempre fala, o Guarani podia colocar mais atletas aí para jogar, e é claro que isso é um trabalho do dia a dia, você está acompanhando de perto, junto com a diretoria, e na lista A a gente já podia ter uma limitação muito próxima daquilo que o regulamento permite, e com alguns atletas de fora. O resto você já falou, mas tem outros também. Até quando vocês pretendem definir isso? Contratações acho que não deve chegar mais ninguém, mas definir quem serão os inscritos para essa primeira fase de Campeonato Paulista. Como de costume, né? Então já isso é acordado, amanhã teremos uma reunião, eu com a diretoria, depois eu com todo o staff, pontos positivos, pontos negativos, o que precisamos melhorar na semana, e assim a gente vai trabalhar, e provavelmente isso será uma pauta para definir quando a gente tem um prazo pelo regulamento, né, para poder fazer essa pontuação, mas a gente está feliz com o que a gente tem. A gente vai procurar trabalhar e escolher os melhores, e quanto à base, eu sou oriundo da base, então a gente, onde passou, tem esse histórico de promover atletas das categorias de base. Graças a Deus, esses atletas nos trouxeram resultado desportivo, e também trouxe resultado financeiro para o clube numa outra oportunidade. É isso que a gente dialoga também, é isso que a gente conversa internamente, eu com o Juliano e com todo o membro do CA, com toda a direção, para fazer um Guarani forte nas suas categorias de base também. Esse é o próximo passo. O Guarani já tem essa visão, claro que demanda recursos financeiros. O Guarani sempre foi uma equipe que projetou atletas oriundos da base para a equipe profissional, atletas esses que chegaram às seleções brasileiras, foram referências mundiais dentro do futebol. E é isso que a gente vai buscar. Então, como você bem frisou, tem atletas ali com potencial. Esses atletas já treinaram conosco na temporada passada, alguns vinham aqui, alguns ficavam por um período, por isso um olhar mais carinhoso para eles, para que eles possam vir cumprir com esse processo, ter a sabedoria também de estar inserido no momento, para que esses atletas possam trazer o retorno desportivo que a gente deseja, e futuramente dar condição também financeira para o clube potencializar e melhorar suas estruturas, que a sequência virá cada vez mais exemplo do Palmeiras, Flamengo, que tem um investimento muito pesado nas categorias de base, e estão colhendo os frutos em cima. Então o Guarani tem esse olhar, e a gente tem olhado com muito carinho também para que a gente possa ter essa base forte
nos ajudando aqui no processo do profissional. Técnico Humberto Louser aqui na Neoquímica Arena. Rafael Pio. Boa, Antônio Lupe. Humberto Louser esclarecendo várias situações. Você vai agora ali para a zona mista. Chegando alguém, é só nos chamar, ok, Lupe? Combinado, Pio. Então já o Antônio Lupe na zona mista. Carlão, vamos dividir aí, né? As declarações do técnico Humberto Louser. Ele disse que não houve discussão, mas, e aí, parabéns a Humberto Louser, ele foi muito claro no que aconteceu. Não escondeu absolutamente nada. Ou seja, questão da discussão ele disse que não houve, mas todo o restante que nós trazíamos aqui no microfone da CBN Campinas, o Humberto confirmou, Carlão. Temos o Carlão de Freitas. Carlão de Freitas nos ouve, Carlão? Agora sim. Beleza. A primeira parte eu ouvi, Pio, você falou do Humberto Louser, né? Esclarece da situação do Regis. Claro, realmente, né? Explanando, externando para o torcedor bugrino, que é o mais interessado nesta situação. Houve uma ingerência, não houve a discussão, é bem verdade, ainda bem, né? Ainda bem que não houve uma discussão, mas houve um afrontamento ao comando, né? E isso não é legal, né? Isso acaba abalando a maneira do Humberto trabalhar. Eu acho que o questionamento vale, né? Agora depende como foi este questionamento, né? E da maneira como o Humberto colocou, não foi um questionamento legal, foi uma indisciplina. E diante disso, é um caso aí que a diretoria vai ter que resolver. Mais uma vez, a gente sabe que o 2023 do Regis foi muito aquém daquilo que ele pode apresentar. A gente sabe também que extracampo ele teve um problema pessoal difícil, né? Que a parte mental, a parte psicológica, ela fica afetada. Então a gente tem que compreender em alguns momentos até a queda de rendimento do Regis. Mas a informação que a gente tem é que o retorno do Regis também não foi bom. Tecnicamente abaixo, fisicamente muito abaixo também. No dia a dia de treinamento ele não estava conseguindo render o esperado, e a partir do momento que você não está rendendo o esperado, o treinador tem as escolhas dele. E aí, a partir desta escolha, houve a ingerência, houve a indisciplina do Regis. Então é um caso em que, de acordo com as palavras do Humberto, ele merece a punição. Né, que a punição foi a não escalação, a não inscrição dele, pelo menos para esta primeira rodada do Campeonato Paulista. Mas vamos ver como que o Guarani vai gerir essa situação, até porque o Regis, ele tem contrato com o clube, ele é um jogador importante, mesmo estando abaixo, e o Humberto é um comandante. Né? A partir do momento em que o comandante se vê afrontado, ele precisa tomar uma decisão, e a decisão foi tomada. Foi dura com o Regis, e agora resta saber como que vai ser aí o desenrolar da semana, esse abacaxi que a diretoria do Guarani tem para descascar. Com relação à postura do time, nós falávamos antes da entrada do Humberto, e o próprio Humberto disse que gostou da maneira como o Guarani atuou. Eu também gostei. O sistema defensivo ele elogiou bastante. Eu acho que requer um pouco mais de entrosamento, mas é uma dupla que a tendência é de crescimento. A gente espera que o Léo Santos não se machuque no meio do percurso, o mesmo se aplica ao Ryan, até porque são jogadores que têm históricos complicados com relação ao departamento médico, mas hoje eles mostraram que estão bem fisicamente. Não é fácil, né, você jogar aqui na arena, marcar o Yuri Alberto, marcar os meninos pelos lados do campo. Então eu gostei da postura defensiva do Guarani, a escalação também, agrupando o meio campo com o Enderson, com o Matheus Bueno e com o Camacho fazendo a saída de bola pela qualidade. Ele adiantou um pouco mais o Enderson e o próprio Matheus Bueno. De repente ele pode mudar nos jogos no Brinco de Ouro, pelo menos esse posicionamento. Ele tem jogadores ainda para receber, né? O caso do Chay, que é a esperança. Os meninos que ele disse também, que serão maturados, que serão aí aprimorados, uma observação melhor, mas foram jogadores que ajudaram demais o Guarani na Copa São Paulo, e tendo uma experiência maior, uma bagagem maior no dia a dia com o profissional, eles poderão ajudar. É um Guarani que, pela primeira impressão, gente, ele demonstra estar num caminho certo. O resultado não aconteceu, mas foi um Guarani que enfrentou uma equipe forte
que enfrentou um candidato ao título, quer queira ou quer não, mesmo o Corinthians estando abaixo do Palmeiras e do São Paulo, mas é um candidato ao título. O Corinthians é muito forte, o Corinthians, principalmente na Neoquímica Arena, ele se impõe, né, e o Guarani conseguiu enfrentar. Eu acho que se o ritmo do Guarani for mantido, os reforços se encaixarem bem, o Humberto conseguir aparar esta aresta com o Regis, eu vejo o Guarani num caminho legal para realizar um bom estadual e quem sabe ficar com uma das vagas aí a próxima fase do Campeonato Paulista. Mesmo o Palmeiras tendo tropeçado hoje em Novo Horizonte, eu acho que fica com uma vaga e Guarani, Água Santa e Ponte Preta vão brigar pela segunda vaga e eu vejo o Guarani forte, principalmente na briga aí, né, por esta segunda vaga aí para a próxima fase do Campeonato Paulista. Um começo promissor, apesar do resultado negativo, meu caro Rafael Pio. E tem uma outra situação, né, Carlão, que quando o Humberto Louser fala sobre, e aí acho que dá para misturar os dois assuntos. Quando o Humberto Louser fala sobre a montagem do time, o trabalho que foi feito em conjunto por toda a diretoria de futebol e também para com ele. E aí quando ele fala do apoio que ele tem em relação a essa situação do Regis, a conversa toda do departamento de futebol, me parece que tá todo mundo muito caminhando para o mesmo caminho, falando a mesma língua. E isso é muito importante para uma campanha positiva, né, Carlão? É importante e a gente percebe a liderança do Humberto, né? Porque, cara, quem vive o dia a dia do futebol, por mais que o Regis não esteja apresentando um bom futebol ou não apresentou um 2023 satisfatório, é difícil você bater de frente com Estrela, mesmo você sendo o comandante. Por quê? O Regis é um cara que tem prestígio junto à torcida, o Regis é bom de bola, o Regis tem prestígio também junto à diretoria do Guarani, e aí o Humberto teve que exercer o papel de líder, o papel de gestor, o papel de comandante, né, em que ele foi confrontado de uma maneira não interessante para tocar o dia a dia e para mostrar que é ele quem manda, até perante o grupo. Então Humberto mostrou que está em sintonia com a diretoria, deve ter mostrado para a diretoria, eu tenho um Regis mal em 2023, eu tenho uma pré-temporada ruim do Regis, não se apresentou de uma maneira adequada, então o comando é meu e hoje ele não faz parte dos meus planos. A situação pode mudar? Um diálogo pode resolver? Pode. Mas hoje, dia 21 de janeiro, estreia contra o Corinthians, ele não faz parte dos planos do treinador. Isso mostra a confiança que a diretoria tem nele, a confiança que o elenco tem nele, porque a gente percebeu que é um elenco que o Humberto tem nas mãos, né? A gente percebe a ideia de jogo do Humberto neste elenco, um elenco que se comprometeu, que jogou contra o Corinthians de uma maneira muito forte, de uma maneira com muita personalidade, encarando, não dando vida fácil ao Corinthians. Então, toda essa liderança, toda essa força que o Humberto tem hoje no Guarani Futebol Clube, a gente percebeu não só dentro de campo, com os meninos abraçando a ideia do treinador, mas principalmente fora dele, em que ele mostrou também ter um comando muito forte. Às vezes a gente observa as entrevistas do Humberto, ele é muito educado, muito bonzinho, mas no melhor dos sentidos, tá? É muito atencioso, só que o comando ele precisa ser forte e ele demonstrou essa força ao não inscrever o Regis para a primeira partida do Campeonato Paulista e a semana vai ser uma semana em que o Humberto vai ter esse desafio para resolver. O Regis fica, não fica, o Regis vai ser integrado ou não, essa situação ele vai ter que resolver, mas pelo que eu percebi, pela entrevista do Humberto, pelo cenário que está se desenhando, eu vejo que a força do Humberto vai prevalecer nesta novela. Deixa eu trazer o Carlos Cabela para essa conversa, Cabelinha. A gente sabe que ninguém melhor do que o narrador para sentir o clima ali do que tá acontecendo. É inegável, e todo mundo fala isso, né? Em muitos momentos, essa torcida que hoje colocou 42 mil pessoas na Neoquímica Arena traz o time e fica, em muitos momentos, muito difícil para o adversário também, né, Cabela? Jogar contra o Corinthians aqui na Neoquímica Arena é sempre difícil, né? Por pior que esteja o Corinthians, é sempre complicado jogar aqui, porque a torcida do Corinthians, ela vibra, ela empurra o Corinthians o tempo todo. Mas o Guarani hoje apresentou um futebol legal, gostei muito do Guarani hoje, nessa estreia de campeonato. Eu tô com o Carlão, eu acho que o Guarani vai colher bons frutos dessa equipe bugrina nesse Campeonato Paulista e provavelmente também na Série B do Campeonato Brasileiro, porque jogar aqui não é fácil não. E o Guarani não empatou o jogo por detalhes. Uma bola na trave, que podia ter entrado aquela bola no desvio do Matheus Bueno.
Pois é, e outras chances que teve também, o Cássio jogou muito bem, fez defesas espetaculares o Cássio também hoje, principalmente uma no cantinho no primeiro tempo. O Guarani apresentou bem, a torcida do Corinthians ela é fera aqui dentro da arena, né? Então é complicado jogar aqui, mas se deu bem o Guarani. É isso. Passando aqui os resultados, daqui a pouquinho o técnico, daqui a pouquinho o Antônio Lupi vai falar direto lá da zona mista, um pouco mais sobre essa situação do Regis, né? Que sem dúvida nenhuma, meus amigos, ela vai se estender por alguns dias ainda, né? O Regis, lembrando, não está inscrito. Então, nesse momento, o Regis não é, digamos, jogador do Guarani no Campeonato Paulista. Ainda existe a lista, existe o prazo, a janela ainda está aberta para inscrições para essa primeira fase de campeonato estadual, mas o Regis ainda não está inscrito. Vamos ver no decorrer dessa semana aí, né, o que vai acontecer e qual a decisão que a diretoria de futebol do Guarani vai tomar. Se a gente falar de um campeonato, entre aspas, Carlão de Freitas, de tiro curto, aí o jogo de quarta-feira no Brinco de Ouro, em termos de classificação, olhando só números de tabela, aí esse é pra vencer, né, Carlão? Projeção do Guarani, do departamento de futebol, este jogo contra o São Bernardo, com todo o respeito que o São Bernardo merece mesmo, porque tem feito bons estaduais, boas trajetórias, e principalmente contra o Guarani, no passado o torcedor vai se lembrar, né, daquela noite infeliz que o Bugre teve, mas é jogo para vencer. O Guarani entra neste grupo como um candidato à classificação. Eu acho que o Palmeiras, né, tá no patamar acima de todos, né, é o primeiro colocado. E aí Água Santa, Guarani e a Ponte um pouquinho mais abaixo, mas vão brigar por esta terceira vaga, por esta segunda vaga. E se o Guarani quer realmente brigar, e eu acredito que vai brigar, ele tem que assumir a responsabilidade deste jogo de quarta-feira e somar os 3 pontos. Caso contrário, porque é tiro curto, como você disse, Pio. Caso contrário, a situação pode se complicar, mas é jogo para o Guarani vencer, sim, diante do seu torcedor. Daqui a pouco o Juliano Camargo, que é o superintendente de futebol do Guarani, o Antônio Lupi está nos avisando aqui, ele vai falar sobre toda essa situação do Regis. A gente está com um pouquinho de dificuldades, né, na comunicação lá com o Antônio Lupi, mas assim que o Juliano começar a falar sobre essa situação, a gente vai trazer aí a palavra do superintendente de futebol do Guarani. Vamos para um rápido intervalo último. Daqui a pouquinho tem mais para você. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol Globo CBN. O trânsito, os problemas do nosso cotidiano e a notícia além da manchete. CBN Campinas, com Carolina Rodrigues e Guilherme Pierangeli. De segunda a sexta, a partir das 9 da manhã. Comece o dia bem informado e fique por dentro de tudo o que acontece na região. De segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, Carolina Rodrigues e Guilherme Pierangeli comandam a reportagem CBN e analisam os principais fatos do dia. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupi, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN.
Central da Bola. 8h54, voltando lá para a zona mista da Neoquímica Arena. Antônio Lupe está com o Juliano Camargo, Lupe. Supervisor de futebol, superintendente de futebol do Guarani, para falar sobre essa questão do Regis ainda. Até agradecer o Juliano por parar aqui, a gente vai ouvir aí a versão do departamento de futebol. É um prazer estar falando com vocês. Em relação a essa questão do Regis, Humberto explicou bem para vocês, né? Deixou bem claro quais foram os motivos e como aconteceu. Eu já conversei com o Regis, conversei com o Humberto também. O Regis participou de todas as atividades, desde quinta-feira, sexta, normalmente. O Humberto e o Regis entendeu também que ele excedeu na atitude dele no treinamento. E a gente está tratando isso internamente, não vejo problema algum da maneira que a gente está resolvendo e vai ficar tudo esclarecido e da maneira correta que tem que ser. Pela tua experiência no futebol, por ter ouvido os dois lados, qual que é a tua análise do que vai ser resolvido? Pelo aquilo que você já viveu, acho que não é a primeira vez, não vai ser a última no futebol. Não, eu vejo com muita naturalidade, tranquilo, acontece isso mesmo. Às vezes o atleta está descontente com alguma situação, quer jogar, e isso mostra para mim que ele realmente está incomodado com a situação de não, como aconteceu no final da temporada passada, que jogou pouco. Então eu acredito que ele se precipitou nessa, talvez estava com uma expectativa de estar iniciando, achou que era uma definição já, e não era o caso. Então eu vejo um lado positivo que ele quer, mas a gente tem as nossas regras muito bem estabelecidas, a gente já conversou sobre isso, ele também entendeu isso, até falou no dia seguinte, com cabeça mais tranquila, ele falou, pô, eu sei que eu passei, mas isso a gente está tratando lá internamente, acho que não vai ter desdobramentos nenhum, e quanto antes a gente ter uma melhor posição e o Humberto utilizando, então tá tudo, acho que dentro da normalidade daquilo que aconteceu, né, que é o fato que ocorreu. Então a gente está tratando tranquilo isso e vamos deixar claro que também não tem nada a ver com em relação à não inscrição dele. A gente teve um planejamento que era jogo a jogo, então a gente inscreveu 20 atletas e mais 3 por setor, que caso algum atleta estivesse passando mal, não pudesse ir para o jogo, a gente tinha um jogador inscrito que a gente traria para repor essa peça. Então, a gente vai completar as outras 3 inscrições com rodada a rodada até a data limite que a gente tem para inscrever os 26. A gente tem um número maior, mas aí vamos trazer eles jogo a jogo para escrever. O Humberto eu vou utilizar, então a gente vai escrever para também não correr risco de perder uma inscrição ou outra, se caso algum desses atletas que não estão sendo utilizados, de repente não queiram, ou queiram uma oportunidade, ou talvez, eu não estou sendo utilizado e quero jogar. Acho que nós vamos ter um tempo maior para analisar isso, né, e ver o mercado como vai ficar. Obrigado, Juliano Camargo, falando aqui na saída da Neoquímica Arena. Agradecemos ao superintendente de futebol e a gente encerra os trabalhos aqui dos vestiários da Neoquímica Arena com a palavra do Humberto e também do Juliano Camargo. Pio. Valeu, Antônio Lupe. Até quarta, Lupe. Valeu, Antônio Lupe, lá direto da zona mista da Neoquímica Arena. Carlão de Freitas, valeu, Carlão. Amanhã, dentro do CBN Esportes Campinas, muito mais sobre a estreia dos nossos times. A Macaca empatando e o Bugre perdendo. Boa noite, bom retorno. Valeu, Carlão. Valeu, Pio. Um abraço, foi um prazer. Um abraço, boa semana. Valeu, Carlos Cabela, que trouxe todas as emoções de Corinthians e Guarani. Até a próxima, até o meio da semana, Cabelinha. Abraço, até lá, Pio. Agradecendo ao Naldo Araújo na técnica de externa, esse sonzão maravilhoso direto lá da Neoquímica Arena. Agradecendo a técnica aqui nos estúdios da CBN Campinas, no São Gabriel, de Marcelo Abreu, Rafael Pio. Eu agradeço e me despeço. Até a próxima. Amanhã a CBN volta a falar de esportes a partir das 11 horas da manhã no CBN Esportes Campinas. Um abraço, boa noite, bom domingo. Tchau. Futebol, como CBN.
Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Oferecimento Paulista Bom de Palpite, profetiza na betnacional.com. Tem Patriani em São Paulo, ao lado do metrô. Quem compara, compra Patriani. Chega de planilhas. Libere o crescimento da sua empresa com o sistema de gestão Omie. Rede CBN, top de 5 segundos.